Muito bem, meus queridos, mais um Deus ZebraCast com uma presença mais do que ilustre aqui, meu querido companheiro de assuntos de Fórmula 1, Carlos Garcia, da F1 Mania. Isso. O cara tá voando baixo. Ó, é isso aí. Quem segura ele? Sérgio Maurício, muito obrigado. Obrigado a você, Alfinete Garcia. É um prazer estar com você aqui no Deus Zebra. Pô, trouxe o homem aqui porque eu... Tomara que não dê zebra, né? Não, aqui nunca dá. Trouxe o homem aqui porque eu de Fórmula 1 parei há uns 15 anos aí, assim, de ver muito. Como via, ainda assisto algumas corridas, mas não tô 100%. Se me perguntar todo mundo do grid, por exemplo, eu não sei. Mas eu conheço... normal. Mas eu conheço bastante. Mas vocês sabem tudo de Fórmula 1. Quantos anos já mexendo com essa brincadeira aí, Bom, Sérgio? como narrando, eu narrei a minha primeira corrida em 1988 no rádio. Ainda na rádio, eu narrei o GP Brasil em 88. Olha. Eu sempre fui um apaixonado por Fórmula 1, né? A Fórmula 1 sempre teve... Eu tive uma relação muito, muito estreita com a Fórmula 1, sempre pela paixão mesmo. Um né? cabeça de gasolina. Eu sou, e nem tenho Que histórico termo é de esse família. aí? Qual que é esse Cabeça termo? de gasolina é como se fosse um cara com cabeça de futebol, cabeça de chuteira, entendeu? Um cara que só pensa aquilo ali, né? Só pensa gasolina e tal. Eu vivo muito isso, eu gosto muito como esporte. Eu sou um locutor esportivo, já narrei mais de 65 modalidades esportivas, né? Olímpicas, Ele estava me falando agora no almoço. Olímpicas, Mas, falou, pô, o Sérgio tem- nas Olimpíadas ele arrebentava. eu gosto muito de todos os esportes, sou um amante de esportes, mas eu gosto muito especificamente de automobilismo e de Fórmula 1, uma coisa que ficou muito próxima de mim quando eu estava no Grupo Globo e pude, enfim, desenvolver lá um trabalho legal e agora na Band, vim para a Band por causa disso. Né? Queria agradecer aí a turma da Band por liberar aí o Sérgio para conversar com a gente. Aí, obrigado, tem muitos amigos lá na Band lá. Obrigado. Como é que tá a cesta de Natal lá da Band? Está Sérgio? no capricho! Aí você pegou ela e falou, você tá louco? Você tá louco? Abri o porta-mala, só vi 2, 3 vezes, idas e vindas. louco. Eu falei, pô, deixa ela ver, né? Hein? Tá muito bom, excelente a cesta. Johnny, muito Tá obrigado. fechada mesmo? Foi no capricho. Veio Foi mesmo? ótimo, muito Ah, boa. isso é bom. Tá melhor que a da Globo? A da Globo, Vou botar pau a pau. quando a última vez que eu peguei cesta na Globo, já tava na época da pandemia, então já não Tava tava. nas vacas magras já ali. não tava. Não mas era o sempre momento. Sempre foi maravilhosa Foi também a capricho. da Qual Globo. que era a A especialidade? da Globo tinha tudo, ainda tinha um vale brinquedo, um vale compras, ainda tinha. A cesta da Globo era realmente muito bacana, muito boa. que- Sempre foi. Tá certo, Sempre. então, tá vendo? E a da Transamérica, era boa ou não? Não, da Transamérica teve alguns anos lá também, que tinha que sair com ajuda pra levar as coisas pro carro. E assim. na Fórmula 1 Mania não tem cesta de Natal? Não, a gente faz uma confraternizaçãozinha de final de ano. Tem que fazer, pô. Tem que fazer. E Ô, se Vitor, você... tá vendo, né? Tá vendo? E se você quiser comer bem, te convido para conhecer o restaurante Sete Mares. Não sei se o Sérgio já teve a oportunidade de conhecer o restaurante Sete Mares, lá em São Caetano do Sul, Estrada das Lágrimas. Siga no Instagram, restaurante 7 numeral Mares. Tem a resenha de futebol direto lá. Mauro Naves tá lá. Tive lá essa semana lá com o Mauro Naves, com o Papai Joel. Nossa, Olha Com o aí. Papai Joel que Santana. coisa maravilhosa. Fizemos hein? um programa lá direto do restaurante Sete Mares Legal. com o Joel Santana. O Joel é uma figura Conhece o maravilhosa. Joel, Conheço. assim, de longa data? Não, conheço há muito tempo. Conheço o Joel quando o Joel jogava ainda. Né? O Ele Joel era zagueiro, né? Ele era zagueiro, depois jogou. Ele chegou a jogar até de ponta esquerda no Vasco. Joel. É mesmo? Era um E multifunções. ele jogava com a pranchetinha? ainda não. Ah. Mas o Joel, ele passou por todos os grandes clubes do Rio, foi campeão em todos os grandes clubes do Foi Rio. campeão do Botafogo? Ele foi campeão no Botafogo. Não, no Botafogo foi o único que ele não foi campeão. Ele ganhou turno Tá, no normal, Botafogo. então. Ah, É não, normal. Começou, hein? É, A começou. gente nem começou o cedo. podcast ainda, ele já deu já deu na canela, veio de carrinho, já mostrando a trava. Pô, que legal, então, Mas da é tua isso, história o com o Joel é uma figura maravilhosa. Pô, Joel, um abraço pra você e parabéns pra galera do restaurante Sete Mares, que tem feito eventos maravilhosos lá, sem falar do rango, né, meu amigo? Aí é humilhação, né? Então, um abraço aí pro chefe Simon, pro Wesley, pra todo mundo do restaurante Sete Mares. Já eu vou falar da SG Count Viagens aqui também. Sérgio, como anda a vida, meu amigo? Agora, sem as corridas, pega umas fériasinhas ou continua trabalhando nos bastidores? Umas férias agora, eu tô de férias, e vai ter estoque agora domingo, né? No próximo domingo tem estoque, depois eu tô de férias até 12 de janeiro, começa o Campeonato Carioca, a Band transmite o Campeonato Carioca de Futebol e eu tô escalado lá, então dia 12 de janeiro já volta tudo.
porque a minha vida na Band, graças a Deus, não é também só a Fórmula 1, porque eu, como locutor esportivo, eu gosto de diversificar as minhas narrações, não só a Fórmula 1, mas vou fazer a estoque, como eu faço outros eventos, o UFC, o futebol, então O UFC você gosta? Eu gosto muito, eu sou precursor do UFC, fui o primeiro cara que narrou o UFC no Brasil, fui eu. Olha aí. Eu narrei o UFC 4 aqui. Foi uma fita trazida pelo Jorge Guimarães. No combate? Não, no combate nem existia ainda. A primeira UFC que passou foi no Sport TV mesmo. Caramba. Depois ele foi criado o canal Combate. Aqueles do Royce, você narrava? Eu narrei o primeiro, foi a vitória do Marco Ruas, o UFC 4. Que valia tudo, era torneio. Marco Ruas era ruim no videogame. Era época de torneio ainda. No videogame eu pegava, eu gostava do nome dele, Marco Ruas, cara da rua. Bom, só apanhava com ele no videogame. Mas na vida real você é um bom. Mas é um baita lutador e nessa época eram torneios ainda, não eram lutas casadas. Então o cara se inscrevia, ele entrava numa espécie de quarta de final, semifinal e final. Lutava 3 lutas por noite para chegar lá no Era cinturão. mais animal o Muito negócio. mais, né? E não tinha peso, não tinha... Não existia MMA, era vale tudo. Só não valia puxar cabelo, dedo no olho e chute no saco. O resto valia tudo. E dedo no toba também. No toba, de vez em quando. Teve gente que luta utilizou. greco-romana. Ô, louco! Teve gente que utilizou. Cara, ele não é desqualificado na época? Na época não era. Era um Na negócio luta mais... greco-romana tem. Na greco-romana tem. Depois se popularizou aqui no Brasil. Já era muito popular nos anos 60, final dos anos 50, 60. No Rio de Janeiro era muito popular a luta. Sério? Então tinham lutas casadas, tinham lutas casadas. Então, tinham grandes lutadores, tinham o mestre Hulk, tinha uns caras assim que lutavam que eram assim umas lendas, que faziam lutas casadas, mas aí depois isso foi proibido por causa de uma briga que teve, e aí depois se voltou a se popularizar quando no início dos anos 90 começou o UFC. O UFC foi trazido pelo Jorge Guimarães, Joinha, e eu, o Paulo Borracha e ele, formamos um trio que durante muitos anos transmitimos muitas eu lutas gosto do bastante do UFC também. Eu também também dei adoro. uma parada agora. Com um filho pequeno você não faz mais nada, né? É verdade. Mas eu dei uma. Inclusive pela Band eu fui em muitos eventos de UFC fazer, né? Eu ia vestido cobrir, de né? McGregor. Quando eu parava pra entrevistar ele ficava me olhando, ele não gostava muito da brincadeira, não. Não, esses caras não gostam, não. Eles levam meio a sério. Mas, pô, legal demais. Você é nascido no Rio. Sou do Rio de Janeiro. De que Eu sou local ali? Eu sou ali, na Zona Sul, tem ali a Glória, que é coladinha com a Lapa ali. A Lapa já é centro, Glória. Eu sou da Glória ali. Sou nascido na Glória. Bondinho ali. Criado em Copacabana, exatamente. Criado em Copacabana. E morei o resto da minha vida depois, a partir de 2008, morei na Barra da Tijuca, porque o Sport TV mudou para lá. Então eu fui junto, porque fisicamente era difícil você sair da onde eu estava, onde eu morava na época do Flamengo, para ir para Barra, era muito trânsito, eu resolvi ir para Barra. Como é que um botafoguense mora no Flamengo? Mas essas coisas acontecem no Rio de Janeiro. Um flamenguista mora nas Laranjeiras, isso é normal. E a tua paixão pelo Botafogo vem de família? Não, de família não. Foi por causa do primeiro jogo. Vamos falar primeiro um pouquinho de Lógico. futebol, que a hora que engatar a Fórmula 1 foi... Eu, em 68, meu pai é Vasco doente, né? Em 68 eu fui no Maracanã, todo fantasiado de Vasco. Camisa do Vasco, short, bandeira, juro. Igual coalhada. Botafogo meteu 4-0. Era aquele time maravilhoso. O ataque do Botafogo era Rogério, Jair, Roberto e Paulo César. Quer dizer, foi um time bicampeão em 68. Quando acabou o quarto gol, meu pai me deu a mão para ir embora, porque a gente, né, saíram 30 e poucos do segundo tempo. Foi uma falta que o Gerson bateu assim, encaixou o quarto gol. E ele falou, vambora. Eu falei, olha, eu quero a outra. Essa eu não quero mais. Eu quero a outra. Ele, olha, essa não ganha. Ganha de vez em quando. Ele já tinha me alertado. Ele te avisou. Tanto que eu não só foi fui ver por o falta de Botafogo aviso. campeão em 1989. Gol do Cocada. Não, gol Cocada do Vasco. Desculpa, Cocada Maurício. Gol do Maurício, que o Maurício empurra o Leonardo e faz o gol. Foi Isso, 1-0. eu lembro muito bem. Cruzamento do Mazolinha. O Cocada foi aquele que entrou, fez o gol em 92. Ele fez o gol e foi expulso. Ele foi o gol mais incrível, que ele veio do banco, fez o gol e foi expulso. Foi o Flamengo e Vasco. Esse foi Botafogo e Flamengo, 1-0, que o Botafogo tirou um jejum de 21 anos. E eu fiquei... o que se chama hoje bullying,
Eu sofri bullying lá atrás. Eu tenho 61. Eu sofri bullying lá atrás. Não tinha palavra bullying. Mas todo mundo me sacaneava. Porra, Botafogo não ganha. E não ganhava mesmo. Ficou 21 anos sem ganhar. Você vê, dos 5 eu só fui ver do 68 eu só fui ver o Botafogo Mas campeão. seu pai avisou. Avisou, não foi por falta de E aviso. na escola, você foi muito zoado, não? Vira casaca? Muito zoado, mas não vira casaca não, que eu tinha 5 anos. 5 anos tá, ainda não. Entrou depois, né? Jardim de infância, quando eu entrei e tal. Cada um já tinha seu time e eu nunca abandonei meu time. E eu sempre fui fiel e eu tenho amor. Você não tem amor ao Corinthians? Eu tenho amor ao Botafogo, o mesmo amor, a mesma paixão, a mesma... Eu estou vivendo agora um momento espetacular, Botafogo campeão brasileiro, campeão sul-americano das Américas. Então é realmente o Botafogo agora entrando numa prateleira dos grandes, né? Porque o Botafogo era o único dos grandes que não tinha título. O Grêmio e o Inter já tinham. Dos 12, né? Dos 12, o único que não tinha no Botafogo. E o Fluminense também até. Fluminense até o ano passado, que né, conquistou, e agora o Botafogo também, então... Tô surfando e seu pai essa onda ele aceitou de boa? Porque tem pai que fica louco se o não, filho torcer para outro time. Ele aceitou porque, enfim, não sei se foi de boa, né? Eu não me lembro, mas eu sei que ele comprou a camisa, ele foi parceiro. Ah, legal. Nisso ele foi parceiro. Tinha uma loja de material esportivo, chamava-se Mários Esporte, e não era perto de onde a gente morava, era no Meia, era longe, mas ele foi lá durante a semana, comprou a camisa do Botafogo, me deu e eu... É isso que você quer, tamo aí, se vira agora. Se vira. E aí eu tinha um time que era botafoguense também que me levava nos jogos. Além da Fórmula 1, é muito legal a gente ter a oportunidade de falar com você sobre o Botafogo. Sim. A pipocada de 2023 remeteu aí, acho que é essa fase antiga aí do Botafogo. Como é que foi pro botafoguense passar por essa fase aí? Foi meio traumático, né? Olha, sinceramente, o que aconteceu com o Botafogo foi uma... pipocada. Foi pipocada. Foi uma pipocada, mas você sabe o que acontece? Não se esperava muito daquele time do Botafogo, ele fez muito mais do que se esperava. Se você olhasse pro time do Botafogo, naquela época, eu me lembro que no início de 2023, nenhuma resenha dava o Botafogo... Era um time que ia ficar na Sul-Americana, ali na fase intermediária, ele liderou 33 das 38 rodadas. Então, se foi uma pipocada, mas o Botafogo ainda teve condições de chegar para disputar a pré-Libertadores e conseguir fazer o trajeto que ele deveria ter feito no ano passado. Quase não vai para pré-Libertadores, hein? Sim, quase, deu o título, hein? E quase cai também, né? Mas então, para você ver que pro Botafoguense tudo tem que ser assim. Se for fácil, não é Botafogo. Tem uma frase que diz o seguinte, até o Rica Perrone fica pé da vida quando eu falo essa frase, que tem coisas que só acontecem ao Botafogo. E é verdade. Essas coisas só acontecem ao Botafogo. Você pode ver que essa frase não tem para coisas que só acontecem ao Corinthians, coisas que só acontecem ao Flamengo. Não. Tem coisas que só acontecem ao Botafogo e aquela pipocada foi uma coisa... O cara, pra torcer pro Botafogo, tem que ser muito apaixonado, né? Mas estão todos apaixonados. Né? E a torcida é enorme, porque né? Foi muito sofrido. Foi o que aconteceu com o Corinthians. Passou que eu não peguei também. Essa época. Você não pegou, mas eu me lembro do corintiano. Isso, sofredor. Eu tenho um tio que mora aqui em São Paulo, eu sou carioca, mas eu tenho família aqui em São Paulo, e tinha um tio corintiano, ele ficava doido. Ele ficava doido, todo mundo zoava ele. Isso. Até o Basílio fazer o gol lá. Mas a diferença é que nessa época a torcida do Corinthians triplicou de tamanho. Sim. E a do Botafogo não. O que acontece que a torcida do Botafogo... Eu acho que a torcida do Botafogo cresceu muito. O maior exemplo... Aumentou umas 4, 5 pessoas? Talvez uma Kombi de 18, mas... Não, eu acho que cresceu sim. Se você pensar em relação ao número de títulos ou até o número de vezes que o Botafogo... Porque às vezes o time não chega, não ganha o título, mas ele chega nas finais. Então ele vai angariando, simpatia. A criança, vê lá o time vice-campeão, mas o cara marcou muitos gols, cria uma idolatria. Mas o Botafogo nem isso. Então eu acho que proporcionalmente o Botafogo teve um crescimento de torcida muito grande em função do que ele não fez nesse período longo. O Botafogo, se a gente imaginar, o Textor pegou um time que tinha recém-vindo da segunda divisão. Ele tinha caído o Botafogo. E subiu e o Textor foi lá e pegou e acreditou no time. E o Botafogo em 4 anos chegou a disputar agora o Mundial, né? Perdeu pro Pachuca, vamos falar disso. O botafoguense gosta do Textor ou ele acha o Textor meio doido igual todas as outras torcidas? Não, eu acho que não. Claro que o botafoguense gosta. O Textor, ele tá proporcionando ao botafoguense... Mas essas loucuras dele aí, de vez em quando, de botar inteligência artificial pra falar que São Paulo entregou jogo pro Palmeiras, essas coisas engraçado dele. Que esse ano ele não reclamou. Eu acho que, olha, você sabe que o Textor... O São Paulo deu uma entregada domingo lá, então.
Eu sou São Paulino, mas... em 2024. Mas o jogo do Criciúma acho que foi bem pior que o Bragantino e Criciúma, né? Foi bem pior, né? Se a gente for analisar entregadas aí, porra. Eu acho que o São Paulo não entregou, não. Acho que quem entregou foi o Criciúma, né? No jogo com o Bragantino. Agora, eu te digo o seguinte, o Textor, ele mais ou menos, ele refaz o caminho do Emil Pinheiro, que foi um bicheiro na época dos anos 80 e que se tornou uma espécie de patrono, de mecenas do Botafogo. Foi na época exatamente em 89, quando o Botafogo conquistou o título, 89 até 95, até o título brasileiro. O Emil Pinheiro era esse cara, né? Esse cara que era o mecenas que contratava jogadores, trouxe o Túlio, trouxe o Donizete, trouxe o Mauro Galvão, o Wilson, botaram aquele time do Botafogo e que foi montado e foi até, né, de 89, meados de 88, foi ainda disputou o estadual, até 95 o título brasileiro. E o Textor repete isso, mas repete de uma forma diferente. O Emil tinha amor ao Botafogo, ele era um botafoguense doente, apaixonado, e ele, digamos assim, movimentava o dinheiro que ele tinha lá no Botafogo, né, comprando, vendendo, mas pela paixão que ele tinha. O Textor encara isso como um negócio, um business, como qualquer SAF tem que, hoje, encarar um negócio. Né? Tudo na vida é business, o que a gente está fazendo aqui é business, então ele não vai deixar. As pessoas falaram ontem, eu tenho escutado desde o Botafogo perdeu para o Pachuca, perdeu o Pachuca e tal, já perdeu os jogadores todos, vai vender o jogo. Bom, mas trouxe as duas maiores contratações do futebol brasileiro, o Luiz Henrique e o Almada, e já tem proposta pelo dobro. Quer dizer, o cara como negócio para ele, e eu não acredito que ele vai deixar isso escapar das mãos. Porque primeiro o Botafogo vai disputar o Campeonato Mundial na metade do ano de 2025, né? O Botafogo passou a ser o maior ativo que ele tem de todos os ativos. Ele tem o Lyon, ele tem um time da Bélgica que caiu para a segunda divisão agora, e tem mais um time na Inglaterra. O Lyon tá com problema lá também, né? O Lyon tá com problema do fair play financeiro lá. Então, a vitrine que ele tem é o Botafogo. Né? E ele é um cara que, pelo que eu tenho visto, eu não conheço pessoalmente, e você sabe que ele é ex-skatista. Não sabia. Ele é skatista, ele é um cara assim. A gente olha pra ele e pensa que ele é professor de matemática, aquele óculos e tal, mas ele é um cara skatista, ele é um cara assim, bem descolado. E o Textor tem ali no Botafogo a chance de aumentar o patrimônio dele, movimentar os jogadores, fazer com que esse movimento também resulte de benefício para os times lá que ele tem no exterior. Então é uma vitrine. Eu não acredito no amor que ele tenha como o Emil Pinheiro, mas ele já está contagiado pelo amor da torcida. A gente tem visto, porque o americano é diferente, ele encara diferente a vida como nós. Quando você vai num jogo nos Estados Unidos, não só de futebol, aliás, de futebol nunca fui, mas de basquete, a torcida é diferente. O futebol tem uma paixão, e essa paixão é demonstrada, e o Textor sentiu isso, captou isso, de uma forma diferente. E mesmo aqui no Brasil é diferente de quem torce na Bélgica, quem torce na... Não, o cara que torce lá pro Dallas Cowboys, ele não vai deixar de no dia seguinte ir trabalhar ou fazer outro caminho para não encontrar o torcedor que, entendeu? Não tem isso. Exatamente. Não tem isso lá. Né? Aqui tem muito. Muito. E essa final da Libertadores, a hora que o Gregory foi expulso? A hora que o Gregory foi expulso, eu morri. Aí, 30 segundos depois, eu sobrevivi, ressuscitei. Aí depois, passados alguns minutos, eu morri de novo, quando a bola do Vargas passou e quase que entrou. Bom, eu morri, vivi mais ou menos, fiz um teste que o meu, meu cardiologista não falou... Morreu, não teve notícia de ninguém, não morreu ninguém, não. Porque o Botafogo tem uma classe avançada de torcedores da terceira idade. Exatamente, mas não soube de nenhuma, pelo menos que eu conhecesse, ninguém morreu. Mas depois dessa do Vargas foi sem susto, pô. Foi sem susto, mas vou te falar, foi uma partida, acho que das mais emocionantes finais de Libertadores da América. A gente foi uma coisa impressionante. A gente tem um grupo aqui, a gente fica se falando, na hora do jogo, quando, pode ver aí, você lembra, quando o Gregory foi expulso, eu falei, o Botafogo ganhou o jogo aí, porque o Atlético vai pra cima do Botafogo, e quando você vai pra cima do Botafogo... O Botafogo tem os dois melhores times da América. Cara, contra o Botafogo, esse time do Botafogo agora, você tem que jogar igual o Cuiabá fez, jogar fechadinho ali, dá a bola pro Botafogo, deixa ele cansar um pouco o primeiro tempo, e aí depois você tenta, era a estratégia. Acho que o técnico do Atlético foi muito mal. O Botafogo tem os dois melhores times da América, né? O time com 11 e o time com menos um jogador, né? São os dois melhores times que o Botafogo... Talvez seja mesmo. Não tem a menor dúvida, porque ganhou assim talvez, dessa forma. É verdade, né? talvez então, seja mesmo. Foi... Então, quando foi expulso, eu falei, o Atlético vai se enrolar. Agora, você vê que o futebol é tão louco, Alfinete, que o jogador que foi expulso poderia ter se tornado o maior vilão da história do Botafogo e foi um dos melhores
ele faz o gol do título, digamos assim, contra o São Paulo uma semana depois. Eu acho que isso é que deixa o futebol, assim, num patamar, em termos de emoção do esporte, é diferente. O futebol, eu não chamo de esporte, é futebol. Futebol é futebol. O resto é esporte. Mas futebol é futebol. E é isso que move essa paixão, né? Você legal vê que demais. o cara saiu do inferno pro céu, né? E ele poderia ter ficado no inferno. Ele poderia ter sido um jogador que botafoguense ia lembrar dele. Meu Deus, aquele Gregory que levantou o pé de maneira errada e tal. E o cara vai e acontece isso tudo. É uma coisa. Você assistiu o jogo do Pachuca? Eu tenho isso com o Caleri esse ano. É. É verdade. O Caleri perde a bola do pênalti. Você assistiu o jogo? Assisti. Mas o Botafogo entrou cansadaço. Parecia um time de Masters contra um time profissional, sabia? Eu acho que aí uma questão toda... Eu não poupou, né? Não, mas ele poupou, porque eu tenho certeza que ele poupou, porque os jogadores não tinham condições de entrar. Porque eu acho que ele não foi pra lá pra perder o jogo. Mas um jogo desse... Sim, ele não foi pra perder o jogo. E a fisiologia alerta, né? Não, o departamento. Se eu sou o jogador, eu ia falar foda-se, mas hoje em dia não é mais assim. Eu sei que antigamente o técnico chegava pro jogador, falava alguma coisa, o jogador tomava infiltração para poder jogar. Isso é outros tempos. Isso não é mais aquele tempo em que o jogador se sacrificava, ou então alguém chegava e pagava um bicho, alfinete, Garcia, que toma aqui, vou dar uma grana, vocês entram. Não existe mais isso. Isso é outra época, a época do amor ao futebol, na época de remanescência do futebol, não existe mais. Hoje quem manda é o departamento médico. O cara fala, não, pode entrar, outro ali só pode jogar 5 minutos, outro 8 minutos, e assim vai. Mas em dezembro, pô. Sim, mas o Botafogo vinha de uma vai ter uma lesão aí muscular, vai ficar 3 semanas fora. É férias. Mas talvez desse... Acho que se o Botafogo não toma aquele segundo gol lá, que foi meio falha também, né? Foi um frangaço do John, vai. Se não toma o segundo gol, você tenta dar o respiro no segundo tempo e você ainda tá com o seu time para os próximos jogos. Eu acho que o Arthur Jorge tentou. Eu acho que e todos os botafoguenses que eu ouvi falando, meus amigos e pessoas que falam na televisão, não estamos chateados nem aborrecidos com nada desse ano. Eu acho que o botafoguense não teve nem oportunidade de curtir muito, porque foi tão perto o negócio. Não teve oportunidade de curtir nada. Nem a festa da Libertadores, nem a festa do Brasileiro, e menos ainda dos jogadores. Então, por isso que a gente não pode colocar na conta dos jogadores ou na conta do Arthur Jorge, porque se a gente for ver de erros e acertos, o Botafogo teve muito mais acertos do que erros na temporada. Então, o que a gente teve na temporada? Campeões brasileiros e campeões da Libertadores. Precisa de mais alguma coisa? Eu acho que o botafoguense deve estar feliz como eu. Falar, sem finalmente, meu time... Pô, sabe, você tirou um peso exatamente do que você fez a pergunta. Daquela parada lá do ano passado que ficou atravessada na garganta, foi o jogo do Palmeiras, o jogo do Grêmio. Começou antes no jogo do Flamengo, antes do jogo do Palmeiras, já começou com aquele empate, estava 2-0 o Botafogo, o Flamengo empatou. Ali já começou a desandar ano passado. Quer dizer, então é isso tudo, eu acho que... Sabe, tirou aquele peso, agora nós temos títulos, nós somos iguais aos nossos rivais e bola pra frente. Acho que o Textor vai continuar investindo, eu acho. E como faz pra narrar um jogo do Botafogo tentando ser Mas olha, meio... eu sou imparcial, nesse ponto eu sou. Mas você tem que respirar fundo lá antes, ou a hora que entra na cabine é outro... Entra na cabine, botei o fone, acendeu a luz, eu sou o narrador Sérgio Maurício, eu não tenho time. Tem gente, por exemplo, você fala, eu nunca escondi meu time de coração, nunca, nem desde que eu trabalhei em rádio, nunca, todo mundo sabe que eu sou Botafogo, até porque a gente tá aqui, eu tô aqui, por exemplo, agora, sendo entrevistado por vocês, porque eu lá atrás tive uma paixão pelo Botafogo, que me levou a ser torcedor de torcida organizada, que me levou para um programa de torcida organizada, e desse programa eu fui trabalhar na rádio, entendeu? Sua história tá totalmente ligada. Totalmente ligada ao Botafogo. O Botafogo tá na minha pele. Não sei se você tem uma tatuagem do Corinthians, mas eu tenho a bandeira do Botafogo aqui. Então, tem um carro, carro, aí Ayrton Senna carregando a bandeira do Botafogo. Você fez esse ano essa aí que você mostrou no Capricho ano passado. Escrito no Capricho, que é um bordão meu que eu tenho. Que do caralho. Entendeu? Tem a estrela solitária aqui, a bandeira do Botafogo. Entendeu? Se puder ver, acho que estão vendo aí, né? Estão vendo. Dá pra ver. Dá. Então é isso. Então o Botafogo tá na minha pele. Eu nunca vou dizer. Só que você não era corintiano, né? Mas aqui a minha pele é botafoguense. A cena Brands. Preto e branco. A cena Brands. Nessa série aí é capaz dele ser botafoguense, com tanta invenção que tem lá. Vamos falar daqui a pouco disso aí. Mas muito legal aí. Mas é isso aí. Quer dizer, então essa ligação intrínseca que você tem com o esporte, né? Ela para a partir do momento que você está narrando alguma coisa. Chega na Fórmula 1... Mas seleção, você... Beleza.
Não, quando você está narrando um jogo do Brasil, por exemplo, aí eu acho que vale o pachequismo. Eu acho que vale porque você é brasileiro. Acho que vale. Você não vai também ficar, tipo, pô, o Brasil tá jogando mal pra caramba, você diz, tá mais ou menos. Você não vai ser hipócrita fazendo uma narração. Não é enganar a audiência, mas é torcer junto. Mas vale exatamente você torcer junto, você puxar uma corrente positiva. Eu acho que isso é legal numa transmissão. Isso é muito bom, porque eu já fiz isso em várias Olimpíadas, isso é legal. Hoje, mas com essa ferramenta aqui, o pessoal gosta disso. Quando você O problema é na seleção, a galera critica muito, né? O futebol. Porque o futebol é diferente em relação a essa pachequice. O futebol é diferente, porque também tem muito. Tem porque uma os palavra caras são que eu ricos, tem uma palavra que eu detesto, mas ela é muito. Talvez ela seja mais pertinente, que é o passapanismo. Tem um passapanismo muito grande. Ninguém mora no Brasil. Daí nas Olimpíadas, quando você vê aquela menina do judô ganhando... porque na Olimpíada tem um discurso assim, porque era pobrezinha, que lutou, arrumou o kimono rasgado. E não ganha 5 milhões por mês. Exatamente. Ganha talvez 5 mil, né? Exatamente. E aí você se identifica muito com aquilo. No futebol perdeu essa identificação. Perdeu, talvez por isso que na narração... Hoje, por exemplo, se você fizer um jogo aí do Brasil, o pessoal tá bravo com a seleção. Tá bravo. Mas a seleção não tá fazendo porque fazer com que o torcedor não esteja bravo, né? Tirando essa lacuna, né? A gente tem hoje um muro entre a torcida e a seleção brasileira, porque a gente não reconhece naqueles jogadores os jogadores que a gente queria que estivessem em campo, né? A gente queria tanto um técnico, brigamos para ter o Dorival vai lá, e que era um técnico, né, que é contestado também, que é muita gente acha que ele não tem capacidade para estar lá, mas enfim, ele está lá, e aí a gente acha que ele vai fazer alguma coisa diferente daquilo que estava sendo feito, aí ele faz a mesma coisa. Antes o Fernando Diniz, o Diniz tem aquele esquema, o Diniz é do Brasil, ele vai convocar jogadores do Brasil, aí ele vai convocar jogadores lá de fora. Quer dizer, parece que o técnico não tem uma autonomia, sabe? É isso que me parece, assim, que o técnico não pode chegar lá, eu vou convocar o Alfinete, vou convocar o Garcia, não me interessa. Não, o Garcia não pode convocar o Alfinete, talvez, sabe? Eu acho que falta isso, essa autonomia, o técnico da seleção brasileira, que ele não tem. Porque o normal, sinceramente, seria convocar jogadores que atuam aqui no Brasil, né? Seria até mais simples. É mais fácil, mais simples você visualizar, você ver, você acompanhar o dia a dia deles. Eu vejo alguns jogadores que, sinceramente, eu não sei como é que o técnico convoca. Só se ele vai lá e vê o jogo do cara, fica 2 meses assistindo partidas dos caras jogando. Porque jogo que não passa na televisão, como é que você convoca um cara que o campeonato não passa na televisão? É difícil, né? Então, eu não tinha parado para pensar nisso. Essa distância entre seleção e torcedor, isso entra num contexto de preparação quando você vai narrar também. Se você vai narrar a seleção de 2002, que a torcida tá jogando junto, é uma coisa. Se você narrar a seleção de hoje, você vai falar, putz, eu vou torcer junto, mas eu tenho que tomar cuidado porque o pessoal já tá bravo, então não posso dar muito. Eu narrei agora, 2 anos atrás, um jogo da seleção, dessa Copa Flórida, uma Copa dessas qualquer que a seleção participou, agora eu não tô me lembrando da nomenclatura, nos Estados Unidos, 2 jogos. E, enfim, eu até narrei, eu narrei já muito anteriormente lá atrás no Sport TV, jogos da seleção, mas a gente não tinha ainda o Twitter, não tinha ainda o X, né, ou o Instagram, que é uma resposta muito imediata de hoje. E nesses jogos... Não, é mais do que... Ele já te xinga antes. Antes de começar a bola rolar, o cara já vai... já tem um xingamento aí pra você, já fica, né, pega grátis aí, né, aproveita que é de graça. Mas eu não sentia, assim, por parte da torcida tanto, mas talvez por ser uma competição que não tinha peso, não tinha importância, era um amistoso e tal, então eu não senti isso. Agora, tem muita gente que critica a seleção indiscriminadamente. Critica quando é treinado pelo Tite, quando é treinado pelo Dorival, quando tá o Neymar, quando não tá o Neymar. Parece que é uma vontade que dê errado. Sabe aquela coisa, vamos torcer contra? Existe isso pra caramba. Existe na vida isso. Isso não é só na seleção, isso é na vida. Tem gente que sempre torce para dar errado. Dá errado o governo, dá errado o local onde você trabalha, dá errado o time que você torce. Tem gente que... Mas eu acho que é o seguinte, quando você está sentado para fazer uma narração esportiva, você tem que tentar fazer o jornalismo esportivo de verdade. Então, pegando o exemplo que vocês deram em relação à pergunta do Alfinete, em relação ao quanto sento para narrar o Botafogo, eu narro o automobilismo, e agora na Fórmula 1, tudo no Brasil é polarizado, né? No mundo agora, tudo polarizado. No Brasil, muito, e aí de uns tempos para cá, tem a torcida Hamilton e a torcida Verstappen. Então, os caras do Verstappen dizem que eu sou Hamilton, e os caras do Hamilton dizem que eu sou Verstappen. Então tá ótimo.
Então eu tô agradando todos, ou desagradando todos. Eu também. E também que se dane. Eu também não tô nem aí, você entendeu? Eu não tô nem aí. Sabe, é o meu trabalho. Eu tenho que agradar, sabe quem? O meu chefe. Se ele disser pra mim, meu irmão, não tá bom, mostra o microfone pra cá, fala mais pra lá, aí eu já vou ficar preocupado. Enquanto ele tá dizendo que tá bom, toca o barco. Você é do time Hamilton ou Verstappen, Garcia? Não tem time, Não, cara. tem, não. O que eu falo sempre lá é o tem. seguinte, claro que a partir do ano que vem terei uma torcida. Time Bortoleto. Time Bortoleto, Mas total. aí você vai, é a Não. mesma coisa que torcer pro Botafogo um tempinho atrás. Não, mas deixa eu Você explicar. sabe que não vai dar nada. Eu não torço pra nenhum piloto, eu assumo minha torcida por duas equipes. Que é a McLaren e a Williams. São as duas equipes que eu gosto. Achou que ia falar Ferrari, né? Mas assim, Não. McLaren e Williams. Minha torcida tá ali. Enquanto a McLaren estiver andando bem, se a Williams pudesse recuperar um pouquinho mais, eu tô feliz. Mas por que você gosta da McLaren? Qual que é o Os motivo últimos que uma pessoa garagistas, fala, cara. Eu sou McLaren. Eu acho que é tradicionalismo mesmo. Eles foram os últimos garagistas. O Frank Williams foi o último. A gente tava falando, né, até dele. Mas ele foi o último garagista. Ele tem uma história incrível. A McLaren, eu acho que tem também um pouco daquela ligação que a gente teve com o Senna. E são as duas equipes que eu gosto, as mais tradicionais. Você pega Ferrari, McLaren e Williams. Do tempo que eu passei a acompanhar a Fórmula 1, 7 anos de idade, todas as outras mudaram, menos É verdade. Ferrari, McLaren e Tá Williams. bom, tá. Tô de acordo com você agora. Só queria testar. O automobilismo surge quando uma paixão na tua vida, Sérgio? Olha, surge em 72, eu comecei a ver as corridas de Fórmula 1 e aconteceu uma coisa. Em 73 aconteceu uma coisa, começa em 72 no GP Brasil, na primeira transmissão que houve na televisão brasileira. Foi a primeira em Foi a primeira em 72? 72 foi uma transmissão. E o GP Brasil de 73 foi o primeiro que passou a fazer parte do calendário. Mas em 73 aconteceu a primeira morte ao vivo numa pista, acho que a primeira morte que foi transmitida ao vivo no mundo, que foi o acidente do Roger Williamson, que foi um piloto que teve um acidente em Zolder, o carro dele bateu em Zandvoort, o carro dele bateu, pegou fogo, ele ficou preso no cinto e queimou ali dentro. Aí desce até o companheiro dele, me ajuda, o David, enfim, desce um camarada para tentar tirar ele do fogo, não consegue, obviamente. Naquela época os carros de Fórmula 1 eram banheiras de gasolina, porque os carros gastavam muito combustível, então os pilotos sentavam, e aqui tudo era tanque, em cima tanque. É mesmo? Eles sentavam Não numa banheira. necessariamente bem fixados ao restante do carro. Não necessariamente eram artesanais, aquilo era uma coisa muito perigosa. E o cara, tanto que morria toda a temporada Não, por morria década morria a 50, pois é, 60. morriam. Era foda, né? E aí meu pai me proibiu de ver corrida. Tudo que é proibido é mais gostoso. Esse meu tio botafoguense, ele via Ele Fórmula liberou 1. o Botafogo e proibiu corrida. Aí ele via Fórmula 1. Aí no domingo, primeiro domingo, eu vou lá na casa do tio. Ele morava pertinho, assim, lá no Copacabana. Eu vou ali na casa do tio na esquina. Aí no segundo, e não passavam todas, não eram 12 provas por ano, 10 provas por ano. Então, calhava no domingo da corrida, eu saí. Meu pai começou a marcar aquilo, né? Aí no terceiro domingo ele falou, você vai aonde? Você não tá... Onde é que você tá indo? Ele falou, tô indo ver corrida na casa do tio. Você não deixa eu ver corrida. Exatamente que ele me proibiu quando teve esse acidente. Ele proibiu de ver corrida, e aí o meu gosto ficou... Aí fudeu. E aí o Emerson ganhou, que ele ganhou em 72, ganhou em 74. Isso já me despertou. Em 73 eu tinha 10 anos, eu sou de 63, então você pode imaginar, eu tinha 9, depois com 11 anos, bicampeão mundial, né? E aí as transmissões passaram a ser regulares, ou seja, toda a corrida passava, uma ou outra que não passava, mas e quando não passava em VT, mais tarde eram narrações do Ciro Nogueira, não, perdão, Ciro... Bom, enfim, era um camarada que teve narrador, locutor chamado Ciro também. Na época da Globo, e esse cara, ele era um baita narrador, foi o primeiro cara que trouxe as transmissões, né, junto com o Jando Slengel, e, enfim, a minha paixão, nunca mais eu deixei de gostar, nem de futebol, nem de Fórmula 1. E você continua acompanhando Fórmula 1 direto? Sim, eu acompanho Fórmula 1 em minha vida. Nunca largou? Nunca larguei. Em cima disso, entrando até um pouco aqui, você comentou o Ciro, a gente tem um pouco de Luciano do Vale ali, que eu sei que é um cara que você coloca na prateleira mais alta, mas assim como boa parte dos brasileiros, a gente pegou um período muito grande, inclusive onde o sinônimo de Fórmula 1, a voz da Fórmula 1 aqui no Brasil era o Galvão Bueno. Sim.
Hoje você é a voz oficial da transmissão da Band. Você se sente uma espécie de sucessor do Galvão pro público da Fórmula 1? Não me sinto. O Galvão, acho que cada um tem o seu legado, cada um tem a sua história, né? Eu não tô aqui para suceder ele. Eu nem nunca estive, eu acho que ninguém nunca vai suceder, né? Se a gente parar para pensar assim, a gente no futebol não tem sucessores, a gente na presidência da República não tem sucessor. Tem sucessor, sim, de um cara que entra e sucede o outro na equação no temporal. papel lá, na equação da palavra, né? Da semântica da palavra, mas não, né? Cada um tem a sua história, né? O Galvão foi a grande voz da Fórmula 1 durante todos os anos em que Galvão nós... é um puta rabudo. Ele pegou Senna, Piquet, ele narrou tudo que é título mundial, Copa de 94, Baggio chutando pra fora. Isso ajuda também, pô. Se ele 2000, Ronaldinho. Vai falar o que agora? Savinho, não faz. Não orna, aí o que ele faz? Ele vaza. Você não conhece o Galvão Bueno, caralho? Hein? Sérgio, verdade. Não é verdade? Ele teve a sorte de estar no momento certo, na hora certa. Difícil fazer agora, pô. Mas sabe por que eu perguntei isso? Porque a Fórmula 1, aqui no Brasil, ela vive um momento diferente. E é nicho, a gente sabe, mas é um nicho muito forte. Né? Pô, você pegou o primeiro GP do Brasil, primeiro ou segundo, acho que a Band transmitiu, pô, você foi ovacionado lá em Interlagos. Acho que foi 21. Foi 21. Você foi ovacionado lá. Então o público aceitou a sua presença enquanto voz da Fórmula 1 aqui no Brasil. Não, sim, aceitou, até porque aquela coisa assim, ou aceitava ou bota no mundo, né? eu não posso, me desculpe, né? Porque eu devo desagradar muita gente, e ainda bem que eu desagrado, porque, como diria o Nelson Rodrigues, a unanimidade é burra. Se você agradar todo mundo, tem alguma coisa de errado, não é legal isso, não é certo. Então, mas é muito difícil às vezes, porque você, por isso que eu falei, suceder não, eu criei o meu estilo de narração, eu tenho a minha pegada, a minha forma de fazer a narração. O Galvão tinha a forma dele, que era uma forma vitoriosa dos índices de audiência, de tudo que ele fez na história dele no microfone da TV Globo, mas eu tive a minha história lá durante 29 anos e agora estou construindo outra história na Fórmula 1, especificamente na Band. Então eu não me sinto o sucessor do Galvão. Eu estou... Ele parou de narrar as corridas e eu passei a narrar as corridas na Band, com o meu estilo, tanto que muita gente que fala assim, outro dia teve, domingo agora passado, eu narrei a vitória do Bortoleto e, consequentemente, o Campeonato Mundial de Fórmula 2, o Campeonato de Fórmula 2, não mundial, porque essa chancela mundial ela não existe para o Campeonato de Fórmula 2, mas o Campeonato Internacional de Fórmula 2. E aí muita gente mandou no meu Instagram assim, pô, por que não tocou o tema da vitória? Quer dizer, as pessoas queriam aquela música que nem é da Globo, aquela música, ela é da Globo como direito, mas não foi composta por alguém da Globo. Foi um maestro que fez aquela música. Qual que é a e o Roupa Nova gravou. Você sabe, não? Eu sabia, eu não me lembro mais. Não, ela foi encomendada. Foi encomendada. Foi pro título mundial do Nelson Piquet. Essa música, pela primeira vez que ela tocou, uma ode ao Nelson Piquet, essa música? Não, eles queriam um tema de vitória, eles queriam uma música, uma trilha sonora para nós de um piloto brasileiro ganhar, ter uma música diferente para subir, dar um sobe-som. Tá. E aí essa música estreou numa vitória do Piquet em 83, se eu não me engano. Por aí. 83 ou 82, eu acho. 83, eu acho. Foi o ano que ele foi campeão mundial, bicampeão mundial. E aí colocaram essa música, mas ela não pegou, ela pegou mesmo com Senna. E quem gravou o instrumental da música foi o Roupa Nova. Roupa Nova que gravou, exatamente. A pior banda brasileira. Não fala assim. Eu não gosto de Roupa Nova. Eu acho os caras bem legais. Quando eles dão entrevista, conversam, eu sou fã dos que, mas a música eu acho chata. Fala assim. Eu gosto de Roupa Nova. Pop music. Eu acho. Pô, mas eu não sabia, estreou com o Piquet, então, essa música. E a Band pode passar? Se Não pode, não pode. A Band tem uma trilha dela. Ela tem uma trilha dela, que tá guardadinha lá. Tá guardada. Vai ficar guardada pra caralho. Vamos esperar lá, se tivesse. Vai que dá uma sorte aí, como aquela... Hoje em dia não acontece mais isso, pô. Mas quem sabe, né? O esporte... Mas a Band tem uma música ganhando, tem uma música preparada especial lá para um brasileiro. É uma música que já é uma música conhecida, mas tá lá. É uma música conhecida? Já é uma música que é da Band, que já é da trilha da Band. Dá um spoiler aí, não vou dar. Você vai ouvir. Não vou ouvir, cara. Tem a ver com a Fórmula Indy? Tem a ver com a Fórmula Indy. Então é a trilha da Band. Então tá bom. A trilha da Band tá lá, entendeu? Boa. Porque essa trilha da Globo, ela tem os direitos já estão vinculados à Globo. Então, né, não seria... E não dá pra ligar lá na Globo, falar com o Boris, não tá mais, né? Não tá mais. Acho que até Você é amigo dos caras lá, pô. Não, mas acho que cada um tem que ser a coisa da sucessão, tem que ter outra música também.
Entendeu? Se for o caso de algum dia um piloto brasileiro ganhar uma corrida de Fórmula 1 na Band, tem que tocar outra música mesmo, pra marcar a Band. Mas se toca essa música, os caras choram, você. É. Entendeu? Mas vão chorar. Se ganhar um brasileiro, pode ter certeza. Será? Vão chorar, vão. Será? Quando não tocar nada. Qual foi a última vitória do brasileiro? Foi o Barrichello em Monza, né? Barrichello em Monza. 2009. 2009, com a Brown GP. Foi a última vitória. A última pole foi em 2014. Eu narrei essa última pole. Foi na Áustria, com o Felipe Massa. Em 2014, a Sue Williams. Você chega a narrar na Fórmula 1 na Globo, inclusive. Narrei várias corridas. Eu tive a sorte, a primeira corrida que eu narrei na Globo foi em 2014, a pole do Massa. Eu saí daqui, cheguei em Viena e catei a pole do Massa. Eu tive essa sorte de... Você falou, o Galvão é rabudo, eu também sou rabudo. Eu tenho um monte de coisas que eu fui narrar. Não, pô, ele pegou a melhor temporada dos últimos Não, anos da da Fórmula 2021. essa a primeira da Band foi Menezes. Mas... Peguei a Sara Menezes na medalha de ouro, peguei a Arthur Zanetti na medalha de ouro. Tem algumas tudo coisas bem. É que de eventos bons. Eu me referi à Fórmula 1, né? Sim, da Fórmula 1 eu peguei a melhor temporada de todos os tempos. Isso, é verdade. Peguei a melhor Porque foi a primeira na Band, né? 2021. Nos 74, quase 75 anos, nunca teve uma temporada dessa. Pelo menos que alguém vivo na face da Terra possa ter contado. Não, aquela temporada... A do Fangio. Mas alguém vivo, nunca ninguém contou isso. Eu pesquisei, vi muitos com pessoas e livros também. Ninguém diz que houve uma temporada que tenha sido melhor do que essa de 2021. Tô falando o Bigola teve aqui contigo, tô falando dos caras cascudos, não tô falando do Zezinho que tá vendo Fórmula 1 há 3 anos. Dos caras que conhecem Fórmula 1. Não é a geração Drive to Survive. Não é a DTS, não é a geração DTS. Mas eu achei legal você falar isso. Como que a Band trabalha para trazer um público novo para a Fórmula 1 num momento de lacuna sem piloto brasileiro? A gente trabalha fazendo uma transmissão longa, uma transmissão que começa 1 hora antes da corrida, a largada é às 10, nossa transmissão começa às 9 da manhã, numa transmissão que ela não se encerra na bandeirada, ela progride para as plataformas, para os jornais. Na Band se faz Fórmula 1 todos os dias, pelo menos 2 vezes por dia. E não é só na Band Canal, Band Aberta, é a Band Esportes, é o Grupo Bandeirantes de Rádio, você sabe muito bem. Tem um programa na rádio? Na rádio tem o Bandeirada, que é na Rádio Bandeirantes, sábado ao meio-dia, que é o Reginaldo Leme. Eu escuto às vezes. E em todas as plataformas, Bandplay, band.com.br, sempre está se falando de Fórmula 1. Então essa é a melhor forma de você construir não só a nova geração, mas um novo público. Porque a gente tem lá no nosso bojo, no nosso radar, a gente identifica muitas mulheres, muitas senhoras que passaram a gostar de Fórmula 1, passaram a acompanhar a transmissão. Por quê? Porque a gente faz uma transmissão que ela tem muito início, tem um meio, que é a transmissão, e tem um bom fim. Ou seja, você não começa a transmissão 1 minuto antes da largada, largou, acabou na bandeirada, tchau, entregou. Não. A gente faz uma transmissão porque é o nosso produto na Band. Qual é o produto da Band? A Band tem 2 grandes produtos, o MasterChef e a Fórmula 1. São os 2 grandes produtos que a Band tem. Outros tantos, Campeonato Carioca, Liga Árabe, UFC... Tá de brincadeira, meu irmão! Não tá falando dos donos da bola, meu irmão! Você tá louco, meu irmão! Esses são os programas que têm uma audiência fantástica. Assim, o Jogo Aberto, o Donos da Bola, o Esporte Total no fim da noite. A Band é o canal que mais fala de esporte. A Band tem 3 programas de esporte ao vivo por dia. Tem uma programação de 20 horas no ar ao vivo e 3 programas de esporte. É o canal do esporte, ela tem o DNA do esporte, a Band. Mas é isso, quer dizer, a Fórmula 1, para você poder captar, para você poder formar um novo público, você tem que ter esse tipo de conteúdo. Aí você junta mais, né, a equação que a gente faz, conteúdo mais DTS, mais games. Porque hoje em dia os games estão... Eu não sei se vocês gostam de games, eu gosto muito, mas eu sou péssimo jogando. Eu também sou ruim. Mas eu não faço adoro. Nada. Com um bebê de 4 meses, eu não faço mas parabéns. absolutamente como nada. É o nome do bebê? João. João, parabéns Vai pelo correr João. na equipe de kart do Garcia. Isso, parabéns Ele pelo... tem uma equipe de kart. Tem? Que legal. Eu também tenho, bom. fui representante de kart. Você conta daqui a pouco pra nós essa história aí. E aí é isso, quer dizer, você para formar um novo público, você tem que ter uma equação, e essa equação a Band está tentando ir em cima dela, ou seja, como eu falei, o conteúdo mais o DTS, que é aquela coisa que mexe com o lado romântico da coisa, porque o Drive, ele não é um documentário que você fica lá vendo, ele é uma coisa...
que mexe com a parte pessoal. Ele não fala exatamente sobre as corridas, ele fala sobre o ambiente da Fórmula 1. Exatamente, o ambiente comportamental, social da coisa. Você gosta? Eu gosto muito, gosto muito. E os games, que hoje a criançada tem muita associação. Então, as próprias transmissões estão muito, assim, trazendo do videogame caracteres, câmeras, situações que remetem ao game, para poder fazer essa conexão. A Liberty, depois que entrou, a Liberty acho que tem 5 ou 6 anos, ou um pouco mais, talvez, na gerência da Fórmula 1, né, como dona da Fórmula 1, ela mudou o enfoque da Fórmula 1, que era um esporte, digamos assim, hermeticamente fechado. Eu ainda tenho um pouco essa impressão, sabia? Mas era a impressão que todos nós tínhamos, da geração Bernie Eccleston, que era o dono da Fórmula 1. Foi ele que meio que fez essa estratégia? Ele fechou tudo para ele poder se angariar dos recursos da Fórmula 1. Então ele passou a ser o grande chefe, o mandatário da Fórmula 1. Você acha que isso foi positivo ou negativo para a modalidade? Positivo no momento e depois negativo quando aí justamente ele percebeu isso. Ele já não tinha mais força fisicamente, né, porque já é um senhor com mais de 90 anos hoje, mas tinha mais de 80 anos na época. Ele sabia que fisicamente e até intelectualmente ele já não estava mais no ápice, então ele fez o melhor negócio da vida dele. Ele comprou a Fórmula 1 por $1 e vendeu por não sei quantos bilhões de dólares para a Liberty Media. E agora tá na fazendinha dele aqui no Brasil. E agora tá na fazendinha, ele que é casado com uma brasileira, com a Fabiana Eccleston, que é vice-presidente da Confederação, da Federação Internacional de Automobilismo. Ah, legal. Pô, legal pra caralho isso aí. Quer uma dica? Olha eu me achando que posso dar dica pro Sérgio Maurício. Vamos lá? Vale a dica. Pra trazer um público bom aí pra Fórmula 1, você tem que torcer contra o argentino. Ah, sim, Tem que torcer contra o argentino. Não tem o argentino Tá agora? difícil torcer contra ele. Ele começou bem, Tem que torcer contra o argentino. Quando ele sair, você fala, lá vai o argentino. É barbeiro. É barbeiro. Não tem como. Tem que pegar no pé do argentino, cara. Se você fizer isso, vai viralizar nas redes sociais. Francomania, né? Porque o Franco Colapinto, ele arrastou aí não sei quantos mil argentinos. Então, aí você tem que falar, os argentinos aí tão tristes, ele bateu. Tem que aproveita. Vale a dica. Aproveita, zoa o argentino, que o brasileiro gosta. O brasileiro gosta de zoeira, pô. É que a gente entrou agora numa fase de política, né? Já tem algum tempo. Mas, cara, o brasileiro sempre gostou da zoeira. Eu acho que sim também. Né? E eu sinto falta disso aí, às vezes, em várias ocasiões. Zoa lá o argentino. Vamos zoar. Né? Você paga pau pro argentino, né? Você foi lá Não, eu fui na bandeira. Eu fui pelo caminho contrário. Eu achei que o hype em cima dele foi exagerado, cara. Você foi lá com o Fernet, com a camisa do Messi. Eu vi lá no seu Instagram, pô. Você tá ficando louco. Eu não passei nem perto da Paulista aquele dia. Foi lá, pô, torcer pro argentino. Eu ia de curiosidade lá na Paulista, porque teve um evento lá. Eu ia de curiosidade, mas eu não fui, eu não tava aqui. Vai ter chance dos dois se encontrarem muito na pista? O brasileiro e o argentino? Bom, o argentino tem que arrumar um assento pra ele, né? Porque ele não tem assento pra temporada 2020. Não tá garantido. Ele tava de tampão, porque o assento dele já tá ocupado pelo Carlos Sainz. Sai da Ferrari para dar a vaga pro Hamilton. Hamilton sai da Mercedes pra Ferrari na vaga do Sainz. Ia ser ele, o brasileiro e o argentino na mesma equipe. Ia ser uma rara. Porra, que do caralho isso aí, pô. Não ia ser legal pra caralho? Mas aí ia ser goleada, que o Bortoleto é muito mais piloto, tá louco? É muito mais. No campeonato que o Bortoleto tá disputando, o argentino chegou na 7ª posição. E o Bortoleto foi campeão. Pronto. A galera aí, e eu me coloco na galera, vocês são os caras que entendem, conhece muito pouco o Bortoleto. Eu nunca tinha ouvido falar porque ele tem ele surge de forma assim, quase que meteórica, né? Eu queria que vocês falassem qual que é a expectativa aí do campeonato pro brasileiro e o quanto isso pode trazer mais gente pra transmissão na Band. Isso sim, eu não tenho a menor dúvida, nada como como vocês vão explorar isso? Mas então, como é que você viu o que o argentino provocou em você agora, né? Isso, eu quero ver ele bater, não é brasileiro, mas então, sair na grama. E ele não é brasileiro. Então você imagina a expectativa que nós brasileiros estamos desde 2017 a gente não tem um representante na categoria e vai ter o Gabriel Bortoleto. Então, por si só, já vai dar para a transmissão uma expectativa maior. Ele vai para uma equipe que vai se tornar uma baita equipe em 2026, que ela se transforma em Audi. Ela agora é Sauber, em 2024, em 2025 é Sauber Audi, e em 2026 ele é só Audi.
E a Audi é uma das maiores montadoras, campeã de Rally, campeã de Le Mans. É uma evolução que já está programada evolu- para acontecer. Exatamente. A equipe tá comprada. A Audi já está com. A Audi comprou a Sauber. A Sauber ainda é uma equipe, como falou o Garcia, ainda de garagistas, do Peter Sauber. Né? Talvez o último garagista fosse o Peter Sauber que vendeu. Da Sauber você não é fã, né? Não, o Peter, ele já não é tão próximo da equipe assim. Tanto É, que, já não é tanto mais, que mas até o ano mas passado, foi. por exemplo, eles tinham vendido o nome da equipe para Alfa Romeo. Então, foi uma compra de name rights. Por baixo dos panos continuava sendo Sauber, por cima era Alfa Romeo. Então, acho que afastou um pouquinho A Sauber por sempre isso. andava em último. Mas eu gostava da Sauber. Quando a Sauber Não, era... andou em último. Agora, só o Guan Yu Zhou marcou ponto. O Bottas nem marcou ponto nessa temporada. Mas marcou quando era agora. BMW, por exemplo, era BMW Sauber. É. Aí eles ganharam corrida. Você tudo, lembra uma que eu te equipe falei legal. isso há um tempo atrás? Antes do argentino chegar, eu falei, sabe o que falta na Fórmula 1? Brasileiro vai ter, mas faltava um argentino Falou. pra gente torcer contra. Você lembra que eu te falei isso? Uns 2 anos atrás, Faz eu não tempo, fazia nem ideia que tinha um argentino que podia chegar na... Tá aí a chance. É. Tem que torcer contra o argentino, cara. Tem que você pega aí, o brasileiro adora torcer contra o argentino, cara. É. Ele é verdade. bom ou é ruim esse cara? Ele é um bom piloto. Ponto. Ele é bom piloto. Isso, ponto. Ele é só um bom piloto. Ele é melhor do que o que estava lá. Então, qualquer coisa que ele fizesse mais do que o piloto que estava lá, já merecia a ele um título de bom piloto. E ele é um bom piloto. E aí, com 3 corridas, tava todo mundo, nossa, é um absurdo ele não ter vaga pro ano que vem. Não, Pois calma, é, né? Só que aí ele foi lá e deu 3 porradas e destruiu o carro nas últimas corridas, entendeu? Legal pra caralho. É, então. Ele fez exatamente o que você queria. É. E o Bortoleto é cheio da grana, é isso? Mais ou menos, não. A família dele não é de tanto dinheiro Não é o que assim. me falaram no Não, almoço não. hoje aí, hein? É, não é. A família dele um tem amigo nosso aqui falou que É. o cara... Não, a família dele tem dinheiro, mas o pai não é aquele cara que era disposto a colocar todo o dinheiro no filho. Tanto que o Enzo o Enzo, o irmão mais velho, ele optou por parar de correr para que o pai pudesse direcionar o dinheiro para cima do Gabriel. O Gabriel tem uma carreira muito curta, o Gabriel tem só 20 anos, chegando na Fórmula 1 como um dos mais jovens pilotos. Ele foi campeão da Fórmula 2 e da Fórmula 3, mesmo caminho que o No ano de Leclerc, estreia, que o Russell e que o Piastri, nos anos de estreia, ou seja, ele chega com, digamos assim, um patamar dele, já chega com um patamar alto. Ele vai para uma equipe que é uma equipe que vai se transformar numa equipe de fábrica em 2026 e está apostando nele, uma equipe que tirou ele da McLaren, porque ele era do programa da McLaren de pilotos, da Academia McLaren, quer dizer, então a O expectativa... Hamilton foi também, não é? Foi da Academia McLaren, apoiado pela McLaren. Então, quer dizer, isso tudo tem que ser E levado em ele consideração. tem a carreira dele gerenciada pelo Fernando Alonso. Pelo Alonso, né? Que é um isso. cara Eu que... já não gostei. Pronto. Mas já é não- um baita eu sou manager. É um hater baita do manager. Alonso. Não, mas é um baita manager. Eu também, como ser humano, eu acho que ele como empresário, é um cara que vale alguma coisa. E como piloto também, um cara que a gente não pode deixar de... Mas como ser humano, a gente não é obrigado a gostar dele. Também não gosto. Me identifico com você nisso. Mas ele é um baita empresário e conseguiu essa vaga. E te digo, o Gabriel tá levando dinheiro? Claro que tá, porque um jovem piloto hoje não tem como não levar dinheiro. Mas muito menos do que se ele não tivesse talento que ele tem. Ele tem um talento inegável. Porque ele foi campeão onde ele passou. Então, vocês devem ter acompanhado a carreira dele aí até agora. Qual que é o estilo de pilotagem dele? Ele é um cara mais técnico, é mais frio, ele não é aquele cara que... Ele é muito frio, né? Muito frio, passa por todos os sufocos do mundo, a gente tá se descabelando, ele tá lá naquela tocadinha dele, entendeu? Mas ele é mais um que vai deixar os caras passar? ou... Acredito que não, mas aí também não é isso. Esse negócio fica assim uma pecha no brasileiro. Eu falei de propósito. Eu sei, fica. E você já deve ter conversado, não sei se com o Rubinho ou com o Márcio, ou assim, enfim. Mas isso é uma situação que tá dentro de um contrato. Porque isso aqui é um comentário que eu fiz justamente para provocar vocês que gostam muito de Fórmula 1, que ficou um sentimento no povão brasileiro, Sim, né? claro. Vocês estão de acordo com isso? Sim. Ficou, né? Isso é uma coisa ruim. Isso inclusive. prejudicou no Brasil a paixão pela Fórmula 1, porque isso aconteceu depois da morte do Ayrton, né? Teve uma sequência negativa aí que jogou contra a galera se identificar com a Fórmula 1. Talvez para alguns isso tenha acontecido. Para mim, especialmente, não, porque eu entendo isso como eu vou voltar É que lá. vocês são heavy users, vocês são viciados, entendeu? Eu entendo isso como um negócio, porque tudo a vida é negócio. Quer dizer, o piloto de Fórmula 1 está lá pela paixão, ele corre com a vontade de ganhar, mas se ele está submetido a um contrato que diz lá, na cláusula, no parágrafo 5, a linha 4, letra 3,
que ele tem que dar passagem para o alfinete, o Sérgio Maurício tem que dar passagem para o alfinete, se a equipe mandar ou vice-versa, tá escrito. E às vezes não é nem assim que tá, às vezes tá lá, você tem que acatar as decisões da corrida durante entendeu? a prova. A decisão é, ó, você tem que abrir passagem, Isso, porque exatamente. Então, mas o brasileiro não perdoa. Não, velho. é difícil. É difícil. Sabe por quê? Eu tô falando como torcedor, tá? Eu sempre torci muito pros pilotos brasileiros. Por exemplo, é a mesma sensação de você estar assistindo um jogo de futebol e aí chegar no último lance do jogo, seu time fazer um gol contra lá de propósito. E ter que ali é um entendeu? contra Dá, o outro. Mas é Não, diferente. eu sei, mas dá É. uma. Você fala, puta, caralho, meu, vai tomar no cu, não vou assistir mais essa bosta. Acho que aconteceu isso com muita gente. Né? Agora, mesmo esse ano aconteceu uma corrida em que o Norris estava ganhando e aí abriu o caminho pro Piastri Mas passar. não é eu com achei brasileiro. o fim da picada. Você ficou bravo, né? Eu vou perceber que ficou bravo. Picada, porque não, porque isso acontece, você tá roubando ali o espectador, porque o espectador tá vendo que aquilo ali é uma coisa falsa. Que ele não é uma vitória verdadeira. Então, quando aconteceu isso com os brasileiros, nós brasileiros, não é que a gente ficou triste com o piloto brasileiro, a gente ficou triste com a situação, que era uma situação falsa. De tipo, tira o pé pro Schumacher ganhar, tira o pé pro Alonso ganhar. Porra, sacanagem isso. Agora, o que o cara ia fazer? Não, eu vou ganhar e que se dane, tá mandando tirar pé, agora que eu vou acelerar. O Rubinho fez isso. E aí, na última volta, ele tirou o pé. Tanto que estavam mandando ele vem pra boxe, ele com pneu de slick. Vem pra boxe, tá chovendo. Ele tirou o fone, não quero nem ouvir porra nenhuma. Aí chegou no último momento, ele tirou o pé exatamente pra quê? Pra mostrar pro mundo inteiro que a equipe mandou ele dar vitória pro Schumacher. Então, mas você acha que foi uma decisão acertada? Se ele tivesse ido pro box, Mas não foi ninguém acertada. ia saber que teve essa... Mas que o aí- rádio não era aberto na época, não né? era. Então, não. ninguém ia saber que teve essa manobra e talvez ele não ficasse com essa fama aí, né? Mas ele contou a história, né? Ele contou essa história, quer dizer, se ninguém não soubesse naquela hora, saberia depois. Ele contou a história. Foi uma atitude dele, o Felipe não fez eu não assim. tô nem O criticando. Felipe fez diferente. O Felipe, quando recebeu a ordem, ele questionou, ele perguntou, mas é isso mesmo? É, Felipe. Inclusive, naquela época eu não podia falar, troca de posição, Ó, o Fernando tá mais rápido que você, hein, ó. Fernando tá mais rápido, hein? E ali foi a maior sacanagem de todas, porque naquele dia, naquele grande prêmio da Alemanha, fazia exato um ano do acidente do Felipe. Isso. E ele estava liderando aquela 2010, corrida, ele teve dificuldades até O para acidente recuperar foi em 2009. isso. E ele teve uma certa dificuldade para recuperar o ritmo, a moral, que acho que ele passou por um trauma muito grande, né? Ele E aí, de nunca mais repente, ganhou na uma corrida que ele tava liderando, a equipe manda passar. Ele Não nunca mais ganhou nunca uma mais. corrida, foi exatamente um ano depois, né? É. Ele nunca mais... Alguma dessas corridas você chegou a narrar na época da Globo ou não? No Sport Narrei TV, todas, alguma olha coisa? só, eu que essa Desculpa a minha falha As de memória. transmissões de Fórmula 1, a partir de 2005, eu tive uma ideia em 2005, eu trabalhava já no Sport TV desde 92. Eu entrei lá, eu fui o 012 a Tinha entrar só lá. você e um câmera. 012. Eu fui o 12º a ser contratado. O canal chamava Top Sport ainda, nem Sport TV chamava. Não sabia que chamava Top chamava Sport. Top Sport. 92 começou como Top Sport até meados de 93. Eu entrei em 92, em abril, maio. E aí, em 2005, a gente tinha todo o material da Globo e um dia eu perguntei para o meu chefe, assim, eu falei, o que se faz com esse material que são os treinos livres? A Globo paga os direitos, recebe e ela não usa isso. No máximo entrava uma nota coberta, se tivesse um acidente, uma coisa assim, no treino livre de hoje teve um acidente com o Sérgio Maurício e o piloto saiu ferido. Aí entrava uma nota coberta com uma imagenzinha de 10 Em segundos. Era o máximo. 2005 o Alonso ganhou o campeonato, não é isso? Sim. Aí eu fui nessa corrida. Em 2005, eu perguntei pro meu chefe o que eles faziam, aí ele falou, não sei o que eles fazem, e eu perguntei, a gente não pode transmitir o treino livre? Aí ele falou para mim, pô, você tá querendo arrumar sarna para se coçar? Você não vai sair da escala. Isso aí é um lixo. Ele mesmo falou, isso aí é lixo da transmissão da Fórmula 1. Falei, pô, mas tem muita gente que quer ver o treino, porque eu sabia que outras emissoras, a Sky Sports, a CBC, faziam transmissões dos treinos. Falei, pô, por que a gente não pode? E aí ele falou assim pra mim, se você quer fazer, você faz, produz, edita essa porra toda. Problema seu. E você vai continuar na escala. Você continua fazendo vôlei, continua fazendo o que você tem que fazer. Eu falei, legal. E eu passei a fazer isso. 6 meses depois, o departamento comercial da Globo, do Sport TV, começou a vender cota de tanta gente que assistia a isso. E aí nós passamos a fazer isso e fazer os treinos gravados, que a Globo botava a classificação ao vivo no sábado, a gente passava a classificação ao vivo no sábado, 7 da noite. E domingo a corrida, a Globo fazia 9 horas da manhã, a gente passava 9 horas da noite. Isso, E com narração diferente. com a narração, ele, equipe diferente. Eu narrando com o Lito, com o Max Lito, Wilson. verdade. Isso começou a virar produto no Sport TV. Uma coisa que era lixo, virou produto.
E aí daí foi o meu pulo, porque todo mundo estava sabendo daquela Foi situação uma puta toda. sacada que você teve. Foi uma sacada que eu tive e foi isso que me trouxe para a Band. Porque eu acabei passando a ser a voz do automobilismo. Aí eu narrava tudo que era Fórmula 1, tudo que era Stock Car na Globo, no Grupo Globo. Fui para dentro do Esporte Espetacular em 2009 para começar a narrar. Aí, isso foi em 2005, 2009 eu já estava no Esporte Espetacular narrando as corridas da Stock. E daí pra GP2 frente, no Sport TV. GP2 no Sport TV, tudo. Essa tudo. do Hoje Não, Hoje Sim do Kleber, você não narrou no Sport TV? Não. Essa corrida Deu a gente sorte, não passava ainda. Deu sorte. A gente não tava fria essa corrida aí, hein? Ele foi malandro pra caramba. A narração é icônica, né? É icônica essa narração. Né? Que é um dos traumas brasileiros. Hoje sim, hoje não. Isso, é verdade. É um trauma brasileiro. É verdade. E a equipe da Band, hein? Mariana Becker dentro do box. Ela tem uma moral com os caras, né, velho? Muito grande. Fazendo há 15 anos fazendo isso, né? É difícil conseguir essa moral que ela tem. Muito o Rubinho não difícil. teve essa moral quando foi repórter, igual ela tem. Eu acho que... Pô, mas eu acho que porque era diferente. Ele era um piloto convidado. Então, ele não é aquela coisa de você estar ali no dia a dia, acompanhando o treino debaixo de chuva. O Rubinho aparecia só no domingo na corrida. Então, você aí entendeu? às vezes eu percebia que o piloto não tava... Cara, com a Mariana eu vejo os caras... Só falta dar um beijo nela. Porque piloto também tem muita rivalidade entre eles. Então, aquela coisa, o Rubinho e tal, sabe? Assim, existe uma rivalidade, meio que um ciúminho, sabe? Assim, entendeu? Então existe Eles são meio que treinados pra isso. O piloto, se for muito bonzinho, não vai, não sobe. Não pode ser bonzinho. Não dá. A Mariana dá um show lá, né? Como é trabalhar com ela? É maravilhoso. A Mariana é uma garota maravilhosa, né? Uma pessoa... Se vê pouco pessoalmente, porque ela não mora aqui, ela mora em Mônaco, né? Talvez você nunca tenha encontrado ela. Não, né? Já encontrei várias vezes. Mesmo antes, eu já conhecia a Mari, porque ela passou também a fazer parte do time quando a gente fazia os treinos livres lá, porque o produto virou um produto tão bom que a Mari também fazia parte de vez em quando lá das nossas transmissões, mas eu tenho um carinho muito grande pela Mari, é uma pessoa muito inteligente, uma mulher muito sagaz, ela entende muito de automobilismo, e ela não é uma pessoa que passou entendendo, ela ganhou o Paris-Dakar, cara. Ela é uma pessoa que competiu pelo Paris-Dakar e ganhou, entendeu? Então, sério? Eu não sabia disso. Ela curtiu os esportes radicais também. Ganhou como navegadora e como pilota, então, pô, assim, da categoria jornalista. Como é que essa mulher faz? Pois ela é fuzileira naval. Pois é. Não, ela é metida com iatismo, com hipismo, ela é uma pessoa, assim como eu também, eu sou um cara multiesportista, eu gosto de praticar vários esportes, já pratiquei muitos esportes na minha vida, já corri de kart, já surfei, já joguei tênis, por causa do tênis eu tenho 4 pinos aqui no braço, quer dizer, então, quem gosta de esporte, mas a equipe é muito boa, o Felipe e o Max eu já conheço de longa data, o Max já há muito tempo, eu narrei o campeonato dele de 2010 da Stock, eu já conheço o Max há muito tempo. Quando ele vem da Austrália, chega Quando aqui e passeia, né? Ganha, exatamente, e o Felipe também. E, enfim, e o Reginaldo é uma lenda, né? O Reginaldo é uma lenda. Eu ia te perguntar isso. Como é que foi essa troca de Grupo Globo para Grupo Bandeirantes? Que veio você, o Reginaldo veio, a ideia já era essa? O Regi já tinha vindo, porque na metade de 2020, o contrato dele se encerrou na Globo e não renovaram. Então a Band trouxe ele para ser o comentarista da Stock. A Band tinha acabado de fechar com a Stock Car. Eu não lembrava desse detalhe. E aí ele fez as últimas 3 ou 4 corridas da Stock Car. E aí, em 2021... Que ele adora, né? Que ele adora. Ele estava na primeira Stock Car, em 79. Ele é entusiasta da Stock Car. Eu também sou. Eu acho a Stock uma categoria maravilhosa. Eu vou narrar esse domingo agora a final. E, onde vai ser? Em Interlagos. Pô, me manda uns convites aí para eu assistir. Eu não tenho, mas se tivesse eu lá. Gostei. E aí em 2021 eu estava na Globo, ainda no Sport TV, fazendo meus eventos, e aí eu fui chamado pelo Denis, recebi um telefonema e tal, e vim para cá, porque a Band tinha comprado a Fórmula 1 em 2021. Tanto em 2020 foi um balde de água fria. Quando a gente soube, em setembro, o Regi já tinha até saído. Em setembro a gente soube que a Globo não ia fechar com a Fórmula 1. E aí todo mundo ficou assim, puxa, mas... Sabe, foi assim, pra mim, especialmente por causa desse negócio. Fórmula 1. A nossa Fórmula 1. Eu me sentia parte dela, você imagina, desde 2005, você fazendo as transmissões dos treinos. E 2005 foi o início do Twitter. Então, eu fui o primeiro cara na Globo a usar o Twitter no ar.
Porque a gente ficava 1h30, naquela época era 1h30 de TL. Não era 1 hora só. Eram 2 TLs, 2 treinos livres de 1h30. No sábado E no sábado era 1 hora. Mas nós tínhamos uma. E era eu e o Lito, sem repórter. Então você com o Twitter, os cabeças de gasolina, mandando e a gente. E você não tem o que narrar no treino. O cara vai lá, dá uma volta, para. Aí fica 10 minutos sem ninguém na pista. Aí mais 5 minutos, entra lá, os caras dão uma volta, para. Era difícil fazer isso. Você não tá narrando um evento que eu tô narrando, bola pra fulano, ciclano, não. Você tá narrando um negócio assim, o Alfieri saiu do boxe. Tem pausa, carro dele é azul. Tá, ele passou, abriu volta rápida. Você não tá narrando uma corrida que tem largada, chegada, batida. E era difícil, e por causa do Twitter a gente teve essa interação muito grande. Então, os cabeças de gasolina acompanharam a gente nessa. E isso é uma formação do público. Essa é a formação do público. Você estava perguntando lá atrás, uma das coisas que fez formar público foi isso. Você gosta dessa interação até hoje? Que o pessoal foi ficando um pouco mais bravo, né? Eu gosto mais ou menos, porque tem muita gente mal educada. Os dos educados eu adoro, até mesmo alguém que faça uma crítica, uma coisa que eu falei. Não dá pra levar a sério o comentário de Twitter. Mas não é isso. É que tem gente que extrapola. Gente que entrou no Twitter da minha mãe pra xingar minha mãe. Aí já é uma coisa que já passa, já passa do, e como o cara do Instagram. Que é da tua mãe, lá? Porque entra no meu Instagram, vê que eu marquei minha mãe numa foto que eu tô abraçando, ela vai lá no Instagram da minha mãe. Doença mental isso. Doença mental, pois é. Mas infelizmente tem uns dodóis aí, né? Que navegam aí pelas redes, né? Tem outros. Em 2021 isso foi, assim, em uma escala muito menor, obviamente, mas a gente fazer as lives lá na Filmania, em 2021 foi muito difícil, cara, porque essa questão de Hamilton e Verstappen, essa rivalidade chegou num patamar que a gente não vê aqui. É, uma polaridade muito grande. E aí você vê... foi difícil, assim cara, foi muito difícil. Pra você ver, não tem brasileiro, e os caras estão nessa. Estão nessa quase mesmo, se matando por causa do Hamilton. Dois monstros, né? Então fez o pessoal... fala que ele é meio nojento. Não sei, eu não conheço ele pessoalmente, só posso dizer que ele é nojento. É o estilo dele, né? Não. Se o cara não for nojento, o cara vai ser o quê? Vai ser um cara bonzinho? Não sei. Quem é bonzinho vai jogar xadrez, não vai disputar a curva a 300 por hora, você entende? Tem que ser nojento mesmo, tem que ser, faz parte não tem um ali que seja, o cara é, gente boa, não, ele vai deixar passar, não existe isso. O Gavinelli que faz o podcast lá comigo, ele disse que tava tendo uma discussão lá com o pai dele odeia o Verstappen, ele disse que ele fala, mas você vai ter que aceitar, porque o cara é um monstro. O cara é um pilotaço, então vai ter que aceitar enquanto ele quiser ficar lá. Tudo isso, né? Ele é um piloto. Ele já tá no top 5 dos maiores da história. O terceiro maior vencedor de corridas, já só tá atrás do Hamilton e do Schumacher, né? É o terceiro maior vencedor de corridas, ele tá já tem 4 títulos mundiais. Sempre com o melhor carro. Não, nem esse ano não. Sempre. E esse ano, pelo contrário, esse ano ele gosta de provocar, eu tô sentindo a provocação. Ele é bom nisso. Esse ano ele não teve o melhor carro e mostrou, aliás, ele mostrou aqui no GP de São Paulo, foi o último cruzado que ele deu no Norris, foi no GP de São Paulo. Ele só bateu o carimbo lá em Las Vegas, porque aqui não tinha pontuação ainda. Mas o GP de São Paulo ele foi monstro. Ele saiu de 17º para vencer a corrida. O Senna cansou de fazer isso também. Mas o Senna era o Senna. Né? Quem vai melhor piloto, Verstappen ou Senna? Não dá para comparar. Essas comparações eu não gosto, porque cada um tinha um estilo, era uma época diferente. Talvez o Senna com o carro do Verstappen não fizesse o que o Verstappen pudesse fazer com o carro do Senna, ou vice-versa. Mas ele repete uma coisa... Porque tem tecnologia. Eu sei como eu pego esses caras. Então eu vou reformular a pergunta. Vai lá. Se você fosse dono de uma equipe de Fórmula 1 e só tivesse uma vaga para contratar, então o Senna e o Verstappen lá, com os dois com o papel sentado, um aqui, você assinava o contrato com quem? Acho que com o Verstappen, né? Porque o Senna não tá mais nesse mundo, né? Olha como ele se saiu, o cara. O Senna não tá mais aqui. Senão eu assinaria com o Senna. Mas eu assinaria com o Verstappen. Hoje com o Verstappen. Tá bom. Tá certo. O Verstappen repete uma coisa que o Senna fez em 91, né? Começa a temporada bem, mas ele tem que se virar o restante da temporada sem o melhor carro. Né? E vai lá e ganha. E a próxima temporada está muito próxima de acontecer o que aconteceu em 2021, porque é a última temporada desses carros, dessa geração de carros que começou em 2022. Então os carros estão todos, em termos de desenvolvimento, batendo no teto, ou seja, está todo mundo muito igual. Né? Então a gente pode ter essa próxima temporada e com todas essas mexidas com Hamilton na Ferrari, com Sainz na Williams, com Bortoleto estreando, a gente pode ter uma temporada mega equilibrada, eu acho que é o que vai acontecer. E eu vou ver todas as corridas lá. Mas eu quero ver se vai me mandar um salve lá. Claro que vou, vai me mandar um salve. Eu sou o cara que manda salve. É verdade, é verdade. Na primeira corrida de 2025, você vai mandar um salve. Eu vou ver, hein? Pode ver. Eu vou ver. É Austrália de madrugada, tu vai ver? Eu vou, de madrugada melhor ainda. Ótimo, melhor ainda. Então, com o João no colo aqui, ó. Essa é certeza que eu assisto. Boa. Então, agora, Senna ou Piquet? Esses dois correram juntos.
É Senna. Por quê? Porque o Senna pela brasilidade do Senna. Só por isso. Não porque o Piquet tenha sido menos do que o Senna ou o Senna tenha sido mais do que o Piquet. Porque o Senna teve marketing. O Senna teve a sacada de tirar a bandeira do Brasil e de levar a bandeira do Brasil, e com isso ele trouxe essa brasilidade. Então, os dois são tricampeões mundiais, os dois são gênios no que fizeram, mas eu só vou dar o voto pro Senna pela brasilidade, porque ele levou... Eu sou muito brasileiro, eu sou muito orgulhoso do meu país. Então, quando eu vejo alguém que tem a importância que o Senna teve no cenário internacional, não precisava da bandeira do Brasil. Ele nunca precisou da bandeira do Brasil. Ele era... Chegou lá sem isso. Exatamente, mas ele tinha Inclusive, isso atrapalhou ele muitas vezes ele por tinha ser esse brasileiro. quê de brasilidade, e ele teve essa vontade de colocar isso para fora. Então, por isso, eu sou... se Critério de tivesse que escolher, desempate. critério de desempate é a brasilidade do Senna. Não é a técnica, não é... O Piquet nunca foi muito ligado, assim, né? Não, o Piquet tem um outro temperamento. O temperamento dele é diferente. Ele é um cara mais fechado, assim, ele tem um humor mais, digamos assim, mais ácido, mais hard. Você já saiu pra jantar, assim, com o Piquet, por exemplo? Ainda não. Mas vocês não passaram, tive o prazer, vocês passaram mas... por uma saia justa com o Piquet lá na Band, Passamos, quando ele foi lá, né? Qual que foi essa aí? Eu não lembro exatamente a frase que ele falou, mas ele deu uma zoada na Globo Ele lá, deu uma né? zoada na Globo, que o Reginaldo, ele tem uma relação com o Reginaldo muito próxima, do furo que o Reginaldo deu daquela situação do Nelsinho, Piquet, então eles têm uma coisa muito próxima, ele deu uma zoada no Reginaldo em relação à Globo, e eu nunca gosto. Eu tô lembrando, o que ele falou? Ele falou alguma coisa da Globo. Ele zoou a Globo. Ele usou um apelido que todo mundo usa aí, pronto. Tá. Exatamente. Ele usou. Eu não... E causou problema? Causou. Não, pra nós não. Eu não gosto. Você sabe o que acontece? Muita gente fala comigo assim, porque você... Ainda bem que você se livrou da Globo. Cara, a Globo é a melhor emissora que eu trabalhei na minha vida. E nenhuma outra vai superar como emissora, eu trabalhei 29 anos lá. Ninguém trabalha 29 anos num lugar que você não gosta, que você não admira. Eu me formei como um narrador esportivo, tive a oportunidade de viajar para mais de 14 países, alguns mais de uma vez, para transmitir. Quer dizer, então a Globo, para mim, ela faz parte do meu DNA, ela faz parte da minha... Então eu não gosto quando alguém fala isso da Globo, por mais que seja uma coisa política ou seja uma coisa jocosa, quando ataca, você estando numa emissora, é muito ruim você... Ele misturou política? Exatamente, você misturar política, porque isso não é... O Piquet sempre foi muito infeliz nas declarações É o dele, jeito né? dele, porque eu falei o jeito dele, ele tem um jeito diferente. E ele não tá nem entendeu? aí, porque o povo tá pensando, tá falando dele. Exatamente. Então, É um problema dele, isso também. Mas aí depois eu vejo muita gente, mas vocês ficam pagando pau pro Senna, ninguém dá moral pro Piquet. Mas eu acho que ele mesmo que buscou isso, né? Ele nunca quis. O Piquet foi um cara que ganhou o troféu Limão. Sabe o que é o troféu Limão? Era o piloto mais azedo com a imprensa. Em 1982, se eu não me engano, ele ganhou o troféu Limão. Quer dizer, então... Nem tinha Senna ainda. Nem tinha cena na cena ainda da Fórmula 1. Então, né? É isso. Ele não é um cara que está muito preocupado em E provavelmente ele nem se agradável. incomodou com isso. Nem se incomodou, Eu exatamente. vou sugerir pra direção da Band lá contratar o Piquet pra comentar lá. No Bagagem tem, né? Não dá Tem pra bagagem, tem. Deixa eu aguentar ele lá 8 horas da manhã. Quem sabe, né? Ia ser legal pra caralho. Você falou da Globo e a gente... rola um certo... Não sei se é saudosismo a palavra. Depois que você saiu da Globo, Olimpíada, não rola um certo saudosismo rola. Deve rolar. Pô, eu lembro de você no que eu mais gostava, judô e vôlei, cara. Muito. Pô, judô e vôlei era muito legal. Eu adoro os esportes olímpicos, então eu fiquei, assim, muito, digamos, frustrado de não poder, porque eu sou fominha de microfone, né? Eu sou fominha, eu quero estar o tempo todo no ar. Então eu fiquei frustrado de não poder narrar, porque infelizmente a Band não comprou os direitos, né? Mas... Agora... Porque a Olimpíada é difícil passar, né? É muita grana, cara. É muita grana para pouca venda. Pouca venda. Não vende muito a Olimpíada. Ela não é aquela coisa assim... Porque a gente não tem um time olímpico que vai chegar lá e vai tirar não sei quantas medalhas. A gente ganhou, assim... A gente ganha 7 medalhas. Meia dúzia, pô. 7 medalhas de ouro, já levanta a mão pro céu, não, é que sempre 15 bronze... 4 pratinhas ali, 2 ourinhos a média do Brasil. Mas eu posso estar errado. Em Olimpíada, eu sempre tive a impressão que você tem uma ligação, e pode não ser, pode ser que você só vendeu bem essa imagem, o que é ótimo, por exemplo. Você tinha uma ligação muito próxima com o judô. Não, eu tinha, porque eu também lá no início dos anos 2000, aliás, no final da década de 90, comecei a acompanhar a seleção brasileira de judô. Tanto que eu conheci a Sara de 2002,
dela ser ainda uma juvenil, fazendo lutas na categoria até 48 quilos. Então, quando eu cheguei na Olimpíada de 2012, eu narrei a medalha, eu conhecia ela de cabo a rabo. Eu tinha o raio-x da Sara, inclusive aquele dia foi um dia muito legal, assim, em termos de bastidores, porque nós chegamos lá e nós não tínhamos nem repórter, porque a Sara não era a favorita, a medalha, nem chegar nem nas quartas. Se achava, pela chave, que ela ia pegar a campeã olímpica, a campeã mundial e a campeã pan-americana, ficaram na mesma chave que ela. Porra! Aquele famoso grupo da morte. Grupo da morte, quer dizer, tipo assim, se ela conseguir sobreviver, porque o judô tem duas partes, tem a parte da manhã, depois tem o almoço e a parte da tarde. Se ela conseguir sobreviver para ir para a parte da tarde, já é lucro. E ela foi passando pelas oponentes só jogando de costas, que a gente fala jogar de pom. Ela jogando de pom, passou pela primeira, pela segunda, pela terceira, aí pegou a campeã pan-americana, aquela Rosalina Pérez, aí jogou de costas, aí foi lutar com a campeã olímpica, a Dimitru, que era romena, que foi na semifinal. E depois pegou a campeã mundial na final americana. Quer dizer, então foi um dia que a gente não tinha repórter. E aí esse dia todo, na hora que chegou no almoço, ela ganhou as 3 primeiras lutas. Quando chegou no almoço, eu desci da cabine, até que eu estava com o falecido Maurício Torres, estava na Record também. Nós descemos e encontramos com a Rosicléia, que era a técnica, e ela. E ela sentada assim, no chão, assim, sentado na passagem. Aí eu abracei as duas e falei, porra, hoje dá, hoje tu vai pra cima, mata, vai, porra, Piauí e tal. Ela é piauiense, Piauí e tal. Comecei a dar aquela força pra ela. E aí ela fez tudo que ela fez, né? E foi um dos dias mais emocionantes da minha vida. Que você se emociona no ar, eu me emocionei no ar, né? Eu chorei no ar, e a gente tinha aquela Concam, bastante, que é aquela câmera que fica voltada para a cabine, né? Você tá narrando com o headset e tem aquela Concam, qualquer momento do diretor de imagem corta, mostra a cabine, né? E nós tínhamos uma Concam. E, pô, quando aconteceu aquilo tudo, aquela medalha, e também tinha uma parada que tinha acontecido em 2008, eu quase morri em 2008, no terceiro dia da Olimpíada. Eu tive uma perfuração de intestino e fui parar no... tive colostomia, eu fiquei hospitalizado 16 dias, fiquei com a bolsinha 102 dias, depois voltei pra cima de novo. Foi uma situação que eu quase morri mesmo. Eu não morri porque o cara lá de cima olhou, quando ele pegou minha capivara, eu falei, o cara tá devendo a Casa Bahia, tá devendo, devolve. Aí mandou me devolver. Se for assim, eu vou viver mais uns 200 anos. Pois é, eu tava cheio de dívida, o cara falou, não, devolve lá que ele tem um monte de bronca pra pagar. E aí em 2012... E em 2008 eu estava pronto para narrar um monte de medalhas que não vieram no judô. Eu já estava nessa preparação desde os anos 2000. Então eu estava no meu terceiro ciclo olímpico acompanhando o judô. Então aquilo para mim, por que eu fiquei identificado? Porque além de eu gostar muito da luta, e, enfim, de narrar de uma forma também muito dinâmica o judô, eu tenho essa característica, eu sou um narrador que narro muito em cima do lance, da pegada, gola e manga e tal, eu gosto disso. Eu conhecia bastante, então eu estava muito ligado já, o pessoal do judô, então já me conhecia muito, porque eu estava narrando todos os campeonatos mundiais pan-americanos, jogos estudantis, tudo que envolvia universitários, né, tudo que envolvia os atletas da seleção brasileira, eu estava junto. Então foi uma Olimpíada que show deu de bola. Aquele input lá, né? Show de bola. Bom, estamos indo para a reta final aí, temos 14 minutinhos aqui. Esse negócio do Massa querer esse título aí de 2007? 8. Tá rolando ainda? Quais que são as notícias disso aí? Eu vi outro dia ele falando que não ia desistir. Não sei. Tá na justiça. Tá na justiça e corre em segredo de justiça, né? Então a gente não vai ficar sabendo novidade tão em breve. Vocês acham possível isso acontecer? Acho impossível. Acho impossível também. Impossível? Acho impossível. Ele pode ser que ele receba uma compensação financeira, caso o Tribunal Esportivo julgue. Ele pede, inclusive, isso no processo. Ele pede isso, então pode ser que ele receba financeiramente um ressarcimento moral, digamos assim, por uma situação que... Você não pode tirar o título do Hamilton, não teve nada a ver com isso. Não foi o Hamilton que as coisas que aconteceram todas, não foi uma culpa do Hamilton. Culpa do Nelsinho. A culpa do Nelson Piquet, que jogou o carro, e culpa do Flávio Briatore, do Fernando Alonso, e daqueles todos que articularam e arquitetaram aquele plano diabólico de jogar um carro no muro para tentar dar um título mundial, ou, né, para um piloto. Do então, Eccleston, que escondeu também. E o Eccleston, porque isso, inclusive, surgiu por causa do Bernie Eccleston, porque há 3 anos atrás ele deu uma entrevista já
né? Aquela coisa de, vou contar a história que vocês nunca ouviram. Eu sabia. É os podcasts. Tu sabia? Aí, os você sabe que tem podcast, Tem- bebe. Não, aí aqui conta. tem também, tá chegando aí em breve. Aqui Bebe, a bebida entra, a verdade sai, né? É isso. É um negócio, a relação é mais ou menos essa. Mas então ele estava num podcast desse, o entrevistado lá, e ele foi e contou essa história, dizendo que ele sabia também. Mas, opa, você sabia? Então, se você sabia, você é conivente. Então, se você é conivente, eu vou para cima de você. Vai explicar o porquê que você sabia, como você sabia. Então, eu acho que é isso tudo. Eu não tive acesso ao processo, ninguém teve, mas eu imagino que, pelo meu entendimento, ele deve estar pedindo um ressarcimento financeiro. O título é impossível. É mais fácil reconhecer o título do Massa 2008 ou o Mundial do Palmeiras? É mais fácil reconhecer o Mundial do Palmeiras. É mais fácil? Por Eu incrível acho. que pareça. Eu acho. Então, não esquece, Massa. Não Esquece. Esquece que não vai ter jeito. E Mundial de você... 51. O de 51, Você... Que não é mundial, né? Pra É, deixar que não é claro, mundial, né? Você é. tá de acordo com isso, Tô de né? acordo. Boa. Tá bom. E nem o de 52, né? Também Do não é Fluminense, beleza, mundial. tá. Você falou de 2020, que quando a Fórmula 1 vai pra Band, e que, vocês ficaram, que pena, vão perder aqui a nossa Fórmula 1. Como é que foi esse período onde todo mundo tava dando como certo a volta da Fórmula 1 pra Globo? Você não é o Agora, cara que em negocia. 2024, Você não é o né? cara que negocia, então, obviamente, você, Sérgio Maurício, não tinha o que fazer. Então, você tava provavelmente acompanhando internamente, externamente. Como é que foi esse Você período? já tava ligando pros amigos? Não, Oi, você sabe que sumido. Eu nunca fiz isso. Eu nunca fiz isso. Eu, graças a Deus, recebi convite. Não que eu não vá fazer. Óbvio, quando você está precisando, você Claro. tem que recorrer aos amigos, ao teu, o que se chama hoje de network. É. Então você tem que, né, a sua rede de contatos. Então, mas eu nunca fiz isso. Eu estava muito apreensivo com isso tudo, porque nós todos fomos pegos de surpresa. Não foi uma coisa que eu já sabia que tinha algum problema na negociação ou que a Band estivesse devendo algum valor. Nós não sabíamos. Nós fomos preservados pela direção da Band, que não queria colocar mais uma coisa na cabeça da gente de forma muito sensata. Eles nada nos falaram. Mas aí, por um certo modo também, eu fiquei muito surpreso quando eu soube disso pela imprensa. Você abre, Mas sempre é, né? abre o seu Instagram. Aliás, foi de manhã, eu tinha vários colunistas que mandaram mensagens para mim. Eu durmo com meu telefone desligado. Esses caras sabem Aí, tudo. Eu liguei o telefone de manhã, tinha assim 3 ou 4. Aí eu falei, gente, o que está acontecendo? Aí, assim, gente já dando como certa a Fórmula 1 na Globo. Eu falei, não estou sabendo de nada. E aí fomos saber tudo, e acho que você acompanhou bem, o Garcia aí, não sei se o Alfinete também, mas e muitos que estão nos acompanhando agora. Foi uma situação bem, assim... Quanto ficou perto de sair? Ficou perto... Tão perto quanto a Globo anunciou que ia ter. Chateou. Ficou tão Isso te perto. chateou? Eles chegaram a anunciar? Anunciar. Quase eles colocaram Não, eles será porque fizeram- não tinha contrato Eles assinado, né? anunciaram que na próxima temporada desceram um carro, foi na festa em outubro, na festa Uma festa dos- para os na publicitários. festa né? para os publicidade, Tá. o mercado publicitário. Eles arriaram um carro de Fórmula 1 e colocaram, já adesivado do Globoplay, Globo, Sport TV, e botaram será? Ou seja, eles estavam certos, Confiantes de que... confiantes de que teriam. E se não fosse a Band ter pago aquilo que ela devia, porque, na verdade, eles não tinham direito ao contrato da Band de 2025, não. Teriam direito a partir de 2026, quando teria uma nova negociação, eles poderiam fazer uma oferta. Mas, a partir do momento que a Band não pagou, ficou uma lacuna ali para que alguém fizesse uma proposta. Se o Alfinete fizesse uma proposta e a Liberty não tivesse uma contrapartida da Band, olha, o Alfinete está querendo comprar a Fórmula 1. Vocês têm uma coisa a pagar? Não. Eu vou mandar uma propostinha. Não, Você entende? eu não sei como chegou isso lá pra vocês, mas é que o que tiver de errado, se você quiser falar que tá errado, e o que você não quiser confirmar também, obviamente, fica à vontade. Porque o que a gente foi apurar no mercado é que aconteceu o seguinte, com essas parcelas atrasadas da Band, a Fórmula 1 falou assim, beleza, então vamos fazer o seguinte, a gente não transmite mais ano que vem. E aí a Fórmula 1 foi lá e foi conversar com a Globo. Até onde a gente apurou, inclusive, um lado do contrato estava assinado, que era o da Globo, porque a minuta, contrato, tudo pronto. Porém, quando a Fórmula 1 foi fazer o distrato com a Band, aí a Fórmula 1, além de tirar a Fórmula 1 da Band, quis cobrar uma multa de 80 milhões. Eu não sei nem se esse valor tá certo, mas o que me falaram foi 80% do contrato, Não. como se especula que são Isso 100 aí- milhões. Isso aí Isso não aconteceu. Não aconteceu. Tá. A Liberty jamais quis tirar a Fórmula 1 da Band, ela só queria que o contrato fosse cumprido. Cumprido. Você imagina que a Liberty é uma empresa americana, ela é uma empresa americana,
né? A Liberty Media. Mas ela é dirigida, os CEOs são conheço ingleses. aquela do seguro, lá que tem a Liberty Seguro, Não é essa? Não, aquela é Liberty Seguro. Isso. Eu conheço essa, é a essa. Liberty Media. É. Ela é uma empresa americana, que você imagina, a empresa americana, ela só visa dinheiro, É um fundo de né? investimentos, né? Money. E é dirigida por CEOs que são ingleses, que são aqueles caras que não mexem uma vírgula para te ajudar. E também não tem que mexer, não tem que ajudar. Business, negócios são negócios. Você não tem que ter, eu não tenho que ter boa vontade com você. Se a gente afirmou que isso aqui metade é meu, metade é teu, se teu for 51%, meu 49%, tá errado, porque é meio a meio. Então é uma parceria. Sim. Então eu não tenho que te ajudar, nem você tem que me ajudar. Se você assinou que vai pagar no dia tal, você tem por obrigação de pagar no dia tal. É uma obrigação que você tem. E a Band não cumpriu com as suas obrigações nas datas previstas, porém, ela avisou, ela falou que estava com um problema de fluxo de caixa, e nós tivemos um problema sério de um patrocinador, porque as cotas são vendidas, são 6 cotas. As 6 foram vendidas, só que uma não pagou. E aí você conta com o ovo na cloaca da galinha, porque você acha que aquilo ali vai entrar para você poder honrar suas dívidas. A partir do momento que não entra, você tem que buscar em outro lugar. Até porque esse que não entrou vai ter que, às vezes, vai ter processo, vai demorar pra É. sair. Exatamente isso. Então foi uma situação que a Band passou, que foi uma Acontece. situação, mas o Johnny Saad, de uma maneira muito nobre, ele deu um soco na mesa e falou, não, a Fórmula 1 vai ficar aqui porque o nosso contrato é de 5 anos, então pelo menos até o final de 2025 a Fórmula 1 é da Band. Não sei se 2026 nós teremos. E aí no GP do Brasil você vai lá e bate, ó, batemos o martelo, vai ficar... Porque foi a data, foi exatamente o dia em que nós, aquela semana, foi a semana em que nós fechamos a permanência da Band. E por isso que nós... Eu ouvi na Rádio Bandeirantes, você falou. Então, exatamente isso. No Foi carro. exatamente aquilo. Foi no dia Eu 3 lembro, ó, batemos o martelo. Exatamente, eu fui o porta-voz disso, fiquei muito honrado até pela direção da Band ter me dado essa missão, poderia ter sido no Jornal da Band ou em outro lugar, mas foi comigo na transmissão da cabine lá no sábado, lá em Interlagos, e eu fiquei muito feliz, muito satisfeito. Quando a Fórmula 1 foi pra Band, eu lembro que na internet fizeram um monte de zoeira, de chamadinha, de como vai ser a Fórmula 1 na Band. Aí fizeram umas chamadas com as edições, umas montagens do Neto comentando. Eu me lembro. Você lembra disso? Sensacional. Você lembra? Sensacional. Barbeiro, Mas garotinho! essa zoeira é muito boa, né? muito Pô, boa. Não dá pra chamar o Neto um dia lá de convidado pra participar de um treino, pô. Você já falou isso no resenha, inclusive, lá. É legal, é uma boa ideia, eu gosto disso. Eu adoro o Neto é uma figura maravilhosa. Chama ele Eu lá, tenho uma pá. amizade com ele, que o Neto é um cara incrível, eu adoro. Vai o Neto. falar, esse cara aí, pô, já bateu em tal corrida, diga-se de passagem. Esse piloto, esse é um pé de rato. Pô, é legal, chama um dia pra... E nessa mesma semana, que foi quando a gente apurou, essa fonte nossa aí, ela falou assim, e a Band quer muito, e não tinha assinado ainda, a Band quer muito manter, porque vai ter um brasileiro lá. E num momento onde tinha esfriado a conversa do Bortoleto. Uhum. E ela falou, não, eles querem manter porque vai ter. Mas não foi Né? por causa disso. Não teve a Não ver, tem, porque o Bortoleto tá. só fechou depois. Depois, na terça-feira depois do GP do na Brasil, que ele verdade, anuncia. já deveria ter fechado, mas ele só anuncia na terça-feira depois do GP do Brasil. Que é quando ele assina de É quando verdade, ele né? assina de verdade, ele anuncia. Quer dizer, obviamente estava tudo E é o correto. né? já tramado, claro. Já estava tudo tramado, mas ele só anuncia. Então, mas não foi não necessariamente por isso. Tá. Isso pelo contrário. Talvez tivesse sido uma coisa que a Globo quisesse muito. De ter um brasileiro, da volta da Fórmula 1 para a Globo com um brasileiro lá. E eles estão certos. Pra eles nisso. faria todo sentido. Faria- Mas não, vai ser na faria- Band, garotinho. Faria todo sentido para todo mundo. É. Para qualquer um que fosse lá colocar o cheque. Ano que vem vocês vão voar. Tomara. 2025 vocês vão voar. Tomara. Fala mal do argentino. Ah. Torce contra o argentino, Ah. que vai dar certo. Ó, tamo na reta final, 5 minutinhos pra acabar aqui. Você assistiu a série do Senna? O Assisti. que você achou? Adorei Resumindo. a série do Senna. Gostei muito da série do Senna. Gostei como romance, porque é diferente. Tudo que passa e que tem do Senna disponível no mercado hoje de streaming ou de YouTube são documentários. São coisas documentais factuais do Senna, né? Momentos que ele treinou, momentos que do acidente, enfim. Todos os momentos da vida dele que a gente já conhece bastante. Aí, nesse ponto da série, ela foi pro lado do romance, foi pro lado do lado pessoal dele, das relações pessoais, dos conflitos. Então, eu gostei muito porque está mostrando para muita gente, como piloto de Fórmula 1 também tem seus problemas, também passa suas raivas, também tem seus momentos de fúria, né? Que ele não é só um cavaleiro que está ali armado com um belíssimo capacete montado num carro de não sei quantos milhões de dólares, lutando metro a metro por uma vitória. Não é só isso, né?
Então eu acho que a série vem bem a destacar isso. E por incrível que pareça, eu sou um cinéfilo, eu adoro cinema, adoro acompanhar carreiras e principalmente eu gosto muito de biografias. E eu já vi várias, inclusive a última que eu vi foi a do Cazuza, que eu me lembro, assim, bem, que o ator quase que incorporou o personagem. E o Gabriel Leone, que faz o Senna, ele em muitos momentos, a voz, o gestual é muito parecido com o Senna. Espetacular. É uma coisa impressionante, isso me impressionou muito, eu sou um observador disso. Então isso me impressionou muito, eu fiquei muito satisfeito, gostei muito. Claro que tem licenças poéticas, como qualquer obra aberta teria uma licença poética de colocar uma vírgula a mais ou a menos, ou colocar alguma coisa a mais que não tivesse acontecido na vida dele, mas nada que modificasse ou que maculasse o que foi a carreira do Senna. Então eu acho que é uma obra muito bonita, uma obra que deve ser vista por todos nós brasileiros, porque depois do Pelé, o último herói que o Brasil teve foi o Senna. O Pelé e o Senna representam dois heróis nacionais. Eu estou falando isso em nível mundial. Não estou falando assim, local. Sim, tem muita. Porque Ronaldo. O Neymar não é ídolo. Eu estou falando de pessoas que atingiram o topo, foram excelência naquilo que praticaram. O Neymar pode até ter sido excelência, não foi reconhecido como. A referência mundial, né? É a referência mundial. Então, o Senna não dá para comparar o Neymar com o Senna, mas não dá. Eu digo, mas eu já falei isso em outros lugares e muita gente fala, mas você está esquecendo o Neymar. Não estou esquecendo o Neymar, porque o Neymar não está nessa prateleira. Não tá, o Neymar não está. Então, a prateleira tem Pelé, tem Senna, e essa prateleira de heróis, o Senna foi muito bem representado ali pelo Gabriel Leone e pela história contada. E não vou nem entrar no ponto de vista na questão que a família quis mais fulaninha ou cicraninha, isso para mim não... Eu tô falando como ponto de vista de história, assim, a história é muito legal, é muito bem representada, muito bem feita, as cenas do automobilismo, de disputa, são muito legais, são... Sabe, você parece que você tá vendo uma corrida, ele está vivendo aquele momento. O Begola, que foi assessor dele, teve aqui, falou que nessas horas ele dormiu. Cada um com seu cada um. Né? Ele falou que nessa hora ele dormiu, né? Eu ia te perguntar mais alguma coisa da série. Bobinha. Da última aí que precisamos... Tá, bobinha. Com esse tamanho todo, como é que você fazia pra andar de kart, cara? Pois é, eu sou grande, mas eu caibo dentro do kart, eu entro direitinho nele. Quanto você tem de altura? Eu tenho 1,83 m. Então, é grande mesmo. Mas eu já fui mais pesado, hoje eu tô mais leve, mas eu gosto de kart, eu tenho meu kart até hoje. Eu tenho um kartzinho, de vez em quando eu tô colocando ele na pista para dar umas voltinhas. Eu sou um privilegiado, porque eu tenho o meu nome, eu tenho a curva do Sérgio Maurício dentro de um cartódromo aqui no Brasil. Nenhum jornalista esportivo tem uma curva com o meu nome. No Cartódromo Internacional de Guapimirim, no Rio de Janeiro, tem a curva SM, lá o S do SM, que é o do Sérgio Maurício, está lá. Eu tenho essa homenagem, que é uma coisa muito bacana, porque eu gosto muito de kart, eu corri de kart 6 anos, então... Eu disputei brasileiro, disputei Copa Brasil, então eu gosto muito de kart, o Campeonato de Cariocas também, então eu tenho essa... Pô, que da hora, mano. Legal demais, hein? Eu ia te perguntar, continuando no negócio da série, só pra encerrar a última pergunta aqui, você conheceu o Senna pessoalmente, não? Uma vez eu estive com o Senna pessoalmente, numa gravação que ele fez no Cartódromo Internacional do Rio de Janeiro, que foi uma gravação, inclusive, que ele fez com a Xuxa, num programa da Xuxa, então, e fui sem querer, porque a gente estava treinando e de repente começa a chegar caminhão da Globo. Daqui a pouco eu tinha uma equipe de kart naquela época, eu treinava e tinha uma equipe de kart. Igual o nosso amigo aqui. E aí, de repente, chega a Xuxa, que já foi já ficamos todo mundo com segurança, a gente ficou longe dela, obviamente tinha um box lá separado, e de repente chegou o Senna. E aí ele lá ensinou ela a agulhar, mexer nas agulhas e tal, e fazer uma brincadeira, foi uma ação rápida, mas eu tive com ele assim muito... É aquele que ela anda no kart? Foi uma matéria da Globo, foi uma matéria do esporte. Tem umas imagens que eu apareço isso. Naquelas imagens, eu tô lá, tem uma hora que apareço. Você aparece lá? Eu vou procurar, pra você dar um tchauzinho pra câmera, faz a dancinha do Siri. Então eu tô lá com meu irmão, que é falecido já, que nós éramos sócios na nossa representação de kart. Mas você não teve contato com o Senna nesse dia? Não, contato não tive, não. E você ficou mais de olho no Senna ou na Xuxa? Nenhum dos dois. Eu tava preocupado com o meu time lá, porque eu tinha que botar dinheiro pra dentro. Eles já estavam com o burro na sombra. E eu tava precisando botar o meu na sombra, porque eu não botei até hoje ainda. Prioridade. Tá no sol ainda. Prioridade. Show de bola. Pô, Sérgio, obrigado. Valeu, obrigado. Obrigado a você pelo convite. Obrigado ao Garcia também pela parceria aqui. Tô sempre à tua disposição. Vou te mandar um alô, um salve. Eu vou ver, do GP da Austrália 2025. Vou te mandar um salve. Agora, na hora que eu mandar o salve, você vai mandar um pra mim no WhatsApp. Tô ouvindo, hein? Eu vou Acabei
acabei de ouvir. Isso, quero Já vou saber. pegar o seu número com o Gustavinho aqui. Então, eu vou já pegar é. e eu vou te mandar. Vou te Legal. mandar. Eu vou estar. Obrigado pra caramba. Eu vou estar assistindo essa corrida. Cara, espero que você tenha se divertido. Que a Muito, intenção eu é... adoro. Eu não faço muito podcast. Na verdade, eu nem gosto de fazer podcast. Como foi um pedido do Gustavinho, e o Gustavo é um cara que eu tenho uma proximidade com ele muito grande, é um cara que eu gosto demais. Eu, inclusive, Você gosta desse cara? Você tem certeza? É mais ou menos. Pelo menos até aonde eu conheço, eu gosto. Eu não sei se você vai me falar alguma coisa, vai fazer desgostar não, dele. O que eu fizer vai fazer você gostar. Eu sei disso. Então, eu não costumo fazer muito podcast, então por isso que eu tô aqui e gostei muito de me divertir aqui. Fiquei super feliz quando ele falou que você vinha, pô. É isso aí. E ainda trouxe o Garcia hoje pra fazer comigo aqui, porque já tinha marcado com o Wagner mais cedo. Aham. Eu falei, pô, já fica lá que vai o Sérgio, a gente já faz um dia de Fórmula 1 já, isso pô. aí. Legal demais. Legal, obrigado, sucesso. Sucesso, né? Mais sucesso, né? Obrigado. Parabéns aí. Pra nós. E arrebenta aí esse ano. Valeu. Xinga o argentino. Ele vai chamar o argentino Seu sem boludo, vaga agora. Aí já tá aí o bordão. É o boludo. Ó, vai voar, vai dar certo. Pelotudo, esse é frango golapito. Ele deu apelido pra quase todos os pilotos lá na É. Fórmula 1, mas ele não ousou dar apelido pra argentino, porque o nome é estranho, né? Quando eu falei, tem um momento que eu falei assim, o frango golapito coloca por dentro. Aí eu falei, olha a quinta série, olha a quinta Eu série. lembro, isso eu vi. Mas, cara, pega no pé do argentino, você vai viralizar lá no olé do argentino. Com certeza. Vai na minha que vai dar Valeu, certo. filete, obrigado. Vai, ó, esse foi o Deus ZebraCast aqui com o Sérgio Maurício. Obrigado, Carlos Garcia. Em breve estaremos aqui novamente Isso. falando com alguém, não sei quem. Tchau.